Fala aí, bruxões, beleza? Tá no ar mais um episódio especialíssimo de Papo Furado respondendo 100 perguntas sobre Harry Potter. Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado? Pô, deixa de ser trouxa, se inscreva aí, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E olha só, você pode se tornar membro aqui do canal e assim ter acesso a benefícios exclusivos como selos que vão ao lado do seu nome e emojis pra você usar nos comentários. Ou então pode deixar o seu comentário em destaque através do botão valeu. Valeu? Então valeu. Sem mais enrolação, vamos pra primeira pergunta, que é do Arthur Zupo. Oi, Caco! Oi, essa é a minha primeira pergunta. Olha só, estreando no Papo Furado. O que significam as tatuagens que o Sirius tem no peito em O Prisioneiro de Azkaban? Já começamos com uma pergunta maneiríssima. Olha só, as tatuagens do Sirius, elas são uma invenção dos filmes. Nos livros não existe. E o cara que fez essas tatuagens, se eu não me engano, o nome dele era Rob Bliss, ou Bob Bliss, eu acho que era Rob Bliss. Ele disse que a inspiração para as tatuagens do Sirius são as tatuagens russas usadas em prisioneiros. Tinha um sistema muito elaborado de significado de tatuagens nas prisões russas, e aí ele usou isso de inspiração. Agora, o significado exato nós não sabemos. Eu tenho um vídeo onde eu falo sobre todas as tatuagens do Sirius aqui, e nele eu falo o significado daqueles símbolos e tento relacionar com os Sirius. Por exemplo, o primeiro símbolo que tem ali é Samek, é um símbolo que vem do alfabeto fenício e ele significa apoiar-se. E aí eu relaciono isso ao Sirius, a forma como ele se apoiou na verdade, sabendo que ele era inocente esse tempo todo, que foi o que manteve ele são em Azkaban, que impediu com que os dementadores deixassem ele maluco. O segundo símbolo abaixo é alquímico, ele tá de ponta cabeça e ele é o símbolo da amalgamação, um dos símbolos da amalgamação, porque tem vários tipos de símbolos na alquimia e mais de um símbolo para uma mesma coisa. Esse é o da amalgamação. O processo de amalgamação é basicamente a separação de elementos, a separação de metais. Então eu interpretei para o Sirius isso, como o Sirius foi o único da sua família aí pra Grifinória, ele era diferente da família ali, e a Sonserina tem como cor o verde e o prata, e a Grifinória o bordô e o dourado. Eu interpretei como a separação ali que a amalgamação faz, separando a prata e o ouro. Claro, isso tudo não é oficial, são só pensamentos que eu relacionei de acordo com aqueles símbolos ali e o que significa cada símbolo. Não dá pra eu responder sobre todas as tatuagens, porque, né, um episódio aqui de 100 perguntas, mas eu deixo aqui nos cards esse episódio pra você ver. Ele é um episódio de alguns anos atrás, mas ele tá completinho, beleza? A próxima pergunta é do Vitor Martim. Boa noite, Caco. Boa noite. Como as profecias vão parar no Ministério da Magia? Bom, aquelas profecias, aqueles globos, são registros das profecias, não são as profecias propriamente ditas, né? Aquilo é um registro feito por quem testemunhou a profecia sendo falada, e então, como isso é colocado num globo, a gente não sabe o processo, mas é essa pessoa que coloca num globo e leva lá pro Ministério da Magia. Tipo assim, olha, tem aqui um registro de profecia, e aí entrega lá pro Departamento de Mistérios. Eu acredito que seja desse jeito. Gustavo Fernandes disse o seguinte: tem uma tatuagem de uma marca negra, modificada, pois foi feita em microrrealismo. Não fiz pensando no sentido ruim, pois os comensais são pessoas deploráveis. Fiz porque achei o desenho bonito e porque sou muito fã de Harry Potter. Qual sua opinião sobre esse tipo de tatuagem? Bom, começa que a tatuagem é sua e eu não tenho que ter nenhuma opinião sobre ela, mas já que você perguntou, é o seguinte: eu não vejo problema algum em pessoas tatuarem a marca negra ou qualquer coisa relacionada a Harry Potter, até porque eu tenho um comensal da morte tatuado aqui na mão. Não quer dizer que eu acho os comensais da morte maneiros, só que eu acho essa tatuagem maneira. Antes, há uns anos atrás, assim, quando eu era mais novinho, eu ficava tipo assim, nossa, nada a ver tatuagem de marca negra, né? Pô, é praticamente o símbolo ali de supremacia dos comensais da morte. Mas depois eu acabei mudando um pouco a minha visão em relação a isso, porque, cara, é só uma tatuagem fora do mundo de Harry Potter, ela não representa nada de verdade, a não ser que a pessoa realmente tenha esses pensamentos, mas aí já é com a pessoa, né? Só que se a gente for parar pra julgar esse tipo de tatuagem, então todo mundo que tatua o Darth Vader é maluco, é vilão. Todo mundo que tatua o Coringa é vilão. Se bem que o Coringa tem até aí umas paradas, né? Mas todo mundo que tatua, sei lá, qualquer vilão, qualquer personagem que não seja herói, concorda, compactua com tudo aquilo. Acho que é uma coisa besta, sabe? É uma visão besta pra mim, né? Claro, mas essa é a minha visão. Quem não gosta, que não faça tatuagem. E é isso aí, beleza? Valeu, abraço. Gustavo Albino. Oi, Caco, tudo bem? Tudo bem, e você? Existe no mundo bruxo
níveis de periculosidade sobre bruxos procurados? Dependendo da situação, a Confederação Internacional dos Bruxos entra em ação em alguns países para a captura desses tais bruxos, ou o Ministério da Magia daquele país que se vire. Abraço. Um abraço pra você, meu querido. Assim, tem sim um nível de periculosidade, né, claro. Existem bruxos que são procurados internacionalmente, como foi o caso do Grindelwald, e sim, a Confederação Internacional dos Bruxos se reúne para tomada de decisões, né, para responsabilizar aquele país, no caso, um ou mais países que estiver negligenciando o caso em questão, né, mas eu não sei se eles podem agir diretamente, assim, tipo, mandar alguém da Confederação Internacional dos Bruxos pra ir lá fazer o trabalho. Mas sim, a Confederação Internacional dos Bruxos se reúne pra poder avaliar. E o grau de periculosidade, a gente não tem um número, assim, esse é nível 5, esse é nível 6, sei lá. A gente não tem esse tipo de número especificado, mas existe um grau ali de periculosidade, sim. E os bruxos que são mais perigosos, que são procurados internacionalmente, acaba sendo aí alvo da Confederação Internacional dos Bruxos. A gente vê isso, inclusive, lá em Animais Fantásticos, onde a Confederação se reúne para avaliar o caso de um trouxa assassinado, né, e das exposições em magia que estão acontecendo ali no território dos Estados Unidos, então dá pra ter mais ou menos noção de como funciona. A próxima pergunta é do 21JC. Caco, você já jogou Hogwarts Legacy? Se sim, qual a sua expectativa para o próximo? Se não, qual a sua expectativa para o próximo? Legal. Cara, joguei sim, inclusive quando saiu fiz live de 10 horas jogando, loucura, cara, sou doido. Assim, eu só consegui fazer isso porque na época a minha filha tinha, tipo, 3 meses, e aí foi super tranquilo de fazer. Hoje em dia eu não conseguiria fazer isso, mas, cara, eu joguei, eu achei Hogwarts Legacy, assim, um primor, um presente pros fãs. Claro que existem alguns pontinhos a melhorar, eu achei que o sistema de punição poderia ser um pouco mais rigoroso, né, em relação ao uso de maldições imperdoáveis e tal, mas é um jogo bem legal, um jogo bem maneiro, eu fiquei muito satisfeito com ele. E, cara, pro 2, eu espero que eles possam melhorar um pouco isso. O fato de você poder lançar feitiço em quem você quiser, mesmo que esteja fora da missão, ou o fato de ter um sistema de punição um pouco mais rigoroso, ou até também um sistema de moralidade um pouco mais intenso, assim, sabe? Um pouco mais, pô, você usou maldição imperdoável, você fez alguma coisa assim ruim, você realmente fica visto como um bruxo das trevas ali, sabe? Não como um bruxo das trevas em si, mas que tenha um sistema de moralidade um pouco mais forte no próximo. Minhas expectativas são essas. Mas assim, em questão de cenário, de jogabilidade, eu achei tudo muito incrível. E que tenha quadribol também no próximo, né? Pelo amor de Deus. A próxima pergunta é de Hufflepuff_Magic. Olá, Caco, beleza? Beleza, e você? Bom, minha pergunta é relacionada a talvez um erro no filme de Relíquias da Morte parte 1. Na trama em que o Ron está preocupado com a Gina, Fred e Jorge estarem vivos e ele escutar o rádio pra saber, por que ele não vê os irmãos no mapa do Maroto? Bom, primeiro porque Fred e Jorge não apareceriam no mapa do Maroto, porque eles já não estavam em Hogwarts, né? Desde o 5º ano que eles já não estavam mais em Hogwarts. A Gina, no caso, ele fica ali ouvindo rádio. É que no filme ele fica ouvindo rádio pra ouvir se aconteceu alguma coisa com a família dele. Mas no livro ele fica tentando sintonizar na rádio Observatório Potter pra saber notícias num geral, assim, não só da família dele. No filme que eles colocam isso da família, assim, entende? Mas no mapa do Maroto, no caso, ele poderia olhar que ele veria a Gina quando ela começasse em Hogwarts. Quando eles fogem ali, ainda não começou as aulas e nem nada do tipo. Então por isso que no filme não fazia tanto sentido ele olhar no mapa do Maroto, beleza? Mas isso é uma parada do filme mesmo. Nos livros ele não ficou ouvindo rádio pra saber se tá tudo bem com a família. Ele fala sobre o programa que noticia a verdade do que tá acontecendo e não é manipulado pelo Ministério da Magia tomado pelo Voldemort. A nossa próxima pergunta é de Alvo Severo. Oi, Caco, valeu pelos vídeos. E aí, mano, beleza? De nada. A minha pergunta é sobre as relíquias das casas. Qual o motivo de todos os objetos, medalhão, taça e diadema, serem objetos comuns e o de Gryffindor uma espada? Bom, Godric Gryffindor era um exímio duelista em seu tempo, e por se tratar de uma época em que não existia o Estatuto Internacional de Sigilo em Magia e bruxos e trouxas conviviam juntos, a magia não era um segredo, embora muitos bruxos preferissem viver de forma discreta, sem revelar sua verdadeira identidade aos trouxas, o Godric Gryffindor não achava justo duelar com um trouxa, né, com um cavaleiro trouxa ou quem fosse trouxa, usando magia. Então ele utilizava a espada para
duelar em pé de igualdade, por isso que a relíquia dele é uma espada. A próxima pergunta é do Lufano, pai de Pet. E aí, Lufano, pai de Pet? Caco, o que você acredita que aconteça se alguém tentar usar a Pedra da Ressurreição para reviver alguém que existe na forma de fantasma? Afinal, a pedra, de certo modo, causa um trânsito entre dois mundos e os fantasmas já não estão no lugar correto para alguém que desencarnou. Pergunta muito legal, mas cara, eu acho que o funcionamento da Pedra da Ressurreição, assim, eu acho não, a minha percepção sobre é que ela tem muito mais a ver com o sentimento da pessoa que usou a pedra. Por exemplo, ali quando o Harry tá na floresta e ele gira a pedra, aparecem as pessoas que ele ama, que estão no coração dele, que já se foram. No caso, sua mãe, seu pai, o Sirius, o Lupin. Então, não é uma coisa assim, nossa, vou aqui girar a pedra e geral, todos os mortos vão ser convocados e vai abrir um portal ali. Não é isso. Eu acho que não é desse jeito que funciona. E com os fantasmas, eu acho que não seria algo que funcionaria, justamente por eles serem um eco já do que eles eram em vida e não estarem no mundo dos mortos, né? Eles já estão no mundo dos vivos, então assim, não teria simplesmente como mandá-lo para o mundo dos mortos por conta de um portal aberto, assim, porque é aquilo que o Sirius fala pro Harry, né? As pessoas que amamos nunca nos deixam, elas sempre estarão no nosso coração. Aquelas pessoas, elas fazem parte do Harry, elas estavam no coração do Harry, então por isso a Pedra da Ressurreição materializa ali, né? Materializa até certo ponto esses entes queridos do Harry. Não é como se abrisse uma porta realmente, ei galera, venham do mundo dos mortos. Não é assim que funciona. A próxima pergunta é da Michelle Oliveira. Bom dia, meu amigo. Tudo bem? Tudo bem, com você? Comigo tá tudo bem. Ó, que ótimo então. O Dumbledore não tinha conhecimento de algum feitiço para encontrar o Voldemort ou impedir a fuga dele na luta do Ministério? Então, a gente tem que mudar um pouco essa ideia de que o Dumbledore era o todo-poderoso. Ele era poderoso, sim, mas o Voldemort dava um certo trabalhinho pra ele ali. No duelo mesmo foi um duelo muito intenso. Claro que o Dumbledore levou vantagem, mas ainda assim, o Voldemort era um bruxo poderoso e o Dumbledore um bruxo poderoso também, e eles duelando ali, era um duelo grandioso. Então assim, a gente fica com essa sensação de que, porque o Dumbledore é muito ligeiro, ele sempre dava uns passos muito bem articulados e sempre premeditava algumas coisas e entendia coisas que outras pessoas não entendiam, a gente fica com essa sensação de que, nossa, ele teria que conhecer tudo, teria que saber tudo. Não é assim, ele não funciona desse jeito. Então assim, ele até poderia saber um feitiço pra impedir o Voldemort de sair do Ministério, mas a questão é, o Voldemort saberia escapar desse feitiço, entende? Então as coisas são bem equilibradas, assim. Sem contar que não adiantava encontrar só o Voldemort, né? Não era uma coisa assim, tipo, o Dumbledore encontrou o Voldemort, acabou. Não, a influência do Voldemort estava presente em vários pontos ali da sociedade bruxa, tinha muita coisa ali a ser combatida, além do próprio Voldemort. E tem mais uma pergunta da Michelle Oliveira aqui, ó. Ei, Caco, tudo bem? Tô bem, obrigada. Uma dúvida, mesmo com a batalha acontecendo e matando várias pessoas, por que não se tem registro das pessoas que estavam ao lado do Harry usando a Avada Kedavra? Tem alguma explicação do porquê eles não usam? Um abraço pra vocês, meninas. Bom, realmente a gente não tem registro das pessoas do lado do Harry usando a Avada Kedavra, mas não quer dizer que eles não usaram. É porque a gente tem frames da batalha, né? A gente vê relances ali do que tá acontecendo. Pode ser que tenham usado, mas eu acredito que talvez eles não usem ou não apareçam usando, porque esses feitiços estejam mais ligados, não só bruxos das trevas, mas as pessoas que meio que não tem tanto escrúpulos assim, sabe? Que, pô, não tá nem aí, mata, tortura, usa as maldições imperdoáveis mesmo. Tudo bem que numa guerra é guerra, né? Ali eles estavam batalhando e seria completamente compreensível se eles usassem, mas eu acredito que esteja mais relacionado a isso mesmo. A próxima pergunta é da Angélica SQ. Oi, Caco. Como você e a família estão? Sempre acompanho o canal e ele vive sempre evoluindo. Parabéns. Muito obrigado, nós estamos muito bem. Um grande beijo pra você. Agora a pergunta. Em Harry Potter e a Ordem da Fênix, o que teria acontecido com o Harry caso ele fosse possuído por Voldemort e Dumbledore não o tivesse salvado? Um abraço, bruxão. Bom, ali na hora não é o Dumbledore que salva o Harry, né? É o próprio Voldemort que não aguenta a possessão. Ele não aguenta a possessão com o Harry. Então ele não teria sucesso ao possuir o Harry de jeito nenhum. Porque o contato da alma do Voldemort, o contato do próprio Voldemort com o Harry, com uma alma tão cheia de amor, com o poder que ele subestimava, que era o amor, não resiste. Tanto é que depois disso o Voldemort nunca mais tentou possuir o Harry ou controlar a mente do Harry, porque o contato foi torturante pra ele. Então assim, não dá nem pra imaginar o que teria acontecido se ele tivesse sucesso, porque não é que o Harry foi salvo e impediram o Voldemort de fazer, o próprio Voldemort não conseguiu fazer isso. A próxima pergunta é do Juliano De Piccoli. Os aurores do Ministério teriam algum meio de deter Voldemort? Aqui
aqui é outra pergunta que entra ali no mesmo esquema da pergunta do Dumbledore, né? Sim, eles tinham meio de deter, de combater, só que não era fácil. Eles simplesmente não conseguiam capturar o Voldemort. Principalmente porque na Segunda Guerra Bruxa, quando o Voldemort retorna, o Ministério da Magia é tomado, né? Então tudo fica na mão dele. Os Aurores ficam na mão dele, tudo fica na mão dele. A gente tem como exemplo o Alastor Moody, que é um dos grandes Aurores, um dos grandes nomes aí, e ele simplesmente acaba morrendo na guerra, né? Na Segunda Guerra Bruxa. Mesmo ele estando ali preparado pra isso. Ele estava preparado pra lutar, ele podia lutar contra o Voldemort. Só que o Voldemort é um bruxo muito poderoso. Então as mortes acontecem. Não é simplesmente chegar, pô, temos meios, então vamos conseguir. Não é assim que funciona, sabe? A próxima pergunta vem da Maia. Olá, Caco, beleza? O que o bicho-papão faz com suas vítimas além de assustá-las? Eles a devoram ou sugam a alma da pessoa? Pergunta muito legal, inclusive eu fiz um episódio só sobre isso aqui, sobre os bichos-papões e qual o perigo que eles realmente apresentam. Mas basicamente o que eu disse naquele vídeo é que eu acho que os bichos-papões, eles têm um certo limite do que eles podem causar. No fundo, a maior arma deles mesmo é o medo das suas vítimas, é a forma como as suas vítimas reagem diante do medo. Por exemplo, os bichos-papões, eles podem emular certos poderes dependendo daquilo que eles assumem a forma, como o Dementador, que o Harry utiliza lá pra treinar o feitiço do patrono, e ele tem as sensações do Dementador, ele é forçado à lembrança horrível da mãe sendo morta, mas eu não acredito que o bicho-papão transformado em Dementador seja capaz de sugar a alma de uma pessoa, por exemplo, entendeu? Então tem uma limitação, e aí eu explico melhor lá nesse episódio. Eu aconselho quem não assistiu, assistir, e você que tá chegando agora, assista lá, é muito legal. Claro, depois de assistir esse vídeo aqui, né? João Ferreira, fala, Caco, beleza? Beleza, e você? Com o Harry descobrimos que o Horcrux pode ser feita em um ser vivo. E se o Voldemort fizesse o Horcrux em uma fênix? O que aconteceria, já que a fênix é um ser imortal que sempre revive das cinzas? Cara, pergunta muito legal, muito interessante, mas a gente só pode trabalhar no campo da hipótese, beleza? O que eu acho que possa acontecer? A fênix, quando chega a hora de morrer, ela pega fogo e renasce das cinzas. O conceito básico para o Horcrux sobreviver é que o receptáculo que guarda a alma permaneça intacto. Se a fênix pega fogo e seu corpo se destrói em cinzas, logo esse receptáculo não está intacto, certo? Ela renasce das cinzas, sim, mas será que a Horcrux na fênix sobreviveria a essa queima espontânea tão poderosa da fênix para renascer das cinzas e renasceria junto com aquela fênix ali? Não sei, eu acho que é uma hipótese que vale a gente pensar, e eu acho que por isso ela não sobreviveria. Mas também isso é só uma hipótese, eu não sei, o que vocês acham? Lembrando que a Horcrux, a parte da alma ali na Horcrux, ela não funciona como a alma principal, uma alma intocada que tá no corpo de uma pessoa. Uma alma intocada, que não foi fragmentada, não foi dividida, não foi rachada e feita Horcrux com ela sobrevive sem o corpo. O corpo é morto ali, né? O corpo é atacado de forma normal e essa alma prossegue pro além-vida. Já a Horcrux, ela precisa de um receptáculo para sobreviver. Então, o receptáculo destruído, a Horcrux não sobrevive. Então, eu sigo desse princípio. Então, eu acho que não seria uma ideia tão boa fazer uma Horcrux numa fênix. A próxima pergunta é do Lovegoodzinho. Fala, Caco, beleza? Beleza, e você? Opa, desculpa aqui, meu amigo Patinho. Se um Dementador for ofidioglota, ele poderia conversar com um patrono em forma de serpente para convencê-lo a deixá-lo em paz? Meus amigos, eu gosto quando vocês viajam assim. Ô pergunta viajada, mano, mas é o seguinte, não tem como um Dementador ser ofidioglota. A ofidioglossia é um dom hereditário passado de pai para filho. Óbvio, né, que é hereditário, é passado de pai para filho ou de mãe para filho. E os Dementadores não nascem dessa forma. Os Dementadores, eles são não seres, eles nunca estiveram vivos. Então, eles se manifestam, eles se proliferam a partir de emoções humanas. Logo, não tem como ele herdar uma ofidioglossia de alguém, porque isso precisa ser passado de pai para filho. Claro que aqui você perguntou se um Dementador fosse, né? Não, no caso, se um Dementador for mesmo. Mas assim, hipoteticamente, se ele fosse, o Dementador tem uma comunicação um tanto limitada. Então, eu acho que não funcionaria, sem contar que o patrono de uma serpente, ele não é uma serpente, ele é um patrono. É uma energia materializada, vinda de emoções muito fortes e verdadeiras, e isso não é o bicho que lida com o Dementador, não é a forma animal, porque senão o patrono não corpóreo não funcionaria, não é a forma animal. A forma animal, ela diz muito mais sobre a essência do bruxo que tá conjurando do que tem algum efeito em si, tanto que o patrono mais forte do mundo era de um camundongo, beleza? Então eu acho que não serviria, beleza? Mas a pergunta é muito legal. A próxima pergunta é do Jonatas Alves. Oi, Caco, tudo bem? Eu vou ótimo.
Dúvida, como que o trouxa de Animais Fantásticos, não me lembro o nome dele, usou um feitiço que tinha na varinha que o Dumbledore deu pra ele? Pelo que eu me lembro, não é possível deixar uma varinha com um feitiço e ser usado depois. Meu querido Jonatas, você, a essa altura, talvez você já tenha entendido o que aconteceu. Não sei se você já viu em algum lugar ou se você entendeu já, porque, né, essa pergunta foi mandada faz um tempinho. Mas é o seguinte, o Jacob, o nome do trouxa é Jacob, ele não fez o feitiço. Quem fez o feitiço foi a Eulalie Rix, que é aquela professora que tá ali com ele, ela que faz o feitiço e dá a entender que é o Jacob que tá fazendo, ela tá fazendo ali nas escondidas, porque é ele quem tá com a varinha e parece que é ele, mas é proposital pra achar que é ele mesmo, não é ele quem faz, não tem um feitiço guardado naquela varinha nem nada do tipo. Realmente não é possível isso de deixar um feitiço ali guardado. Quem faz o feitiço é a Eulalie, beleza? Próxima pergunta é do Guilherme. Opa, tudo na paz? Tudo na paz. E você? Teria como bloquear a poção polissuco? Exemplo, bloquear que alguém se transformasse no Dumbledore ou em você? Cara, pergunta interessante. Até o momento eu não me lembro de ter alguma forma de impedir a transformação uma vez que a poção esteja em seu processo completo. Se tiver alguma forma, está em algum jogo, alguma coisa que eu não tenha visto, mas eu acredito que não. A próxima pergunta é do Rodrigo De Luca. Caco, o Voldemort ficou sabendo que o Harry roubou algum colar da Dolores Umbridge no Ministério? Se sim, ele em nenhum momento desconfiou que podia ser o colar dele. Ele achava que o colar estava na caverna, mas em nenhum momento ele não se perguntou para que o Harry iria roubar um colar. Aí que tá, meus amigos, aí que tá. No filme parece que ele só pega o colar lá e acabou, né? Mas não, a Hermione é muito esperta e quando ela pega o colar da Umbridge no livro, ela multiplica ele com um feitiço de gêmeos e coloca ali o colar de novo no pescoço dela pra ela nem suspeitar que o colar foi roubado. Então, não, o Voldemort não faz ideia de que um colar foi roubado da Umbridge. A próxima pergunta é do Autista Lufano. Caco, você entende magicamente possível que um fiel do segredo faça um voto perpétuo para não revelar o segredo? Sei que o feitiço Fidelius em si pressupõe uma confiança, mas seria, em tese, uma forma eficiente de amarrar o feitiço. Cara, eu acredito que não funcionaria, sabe por quê? O princípio do feitiço Fidelius é justamente como você falou, a confiança. O feitiço Fidelius, ele é guardado dentro da alma, na essência da alma do fiel do segredo. Se ele faz alguma magia pra proteger isso, eu acho que perde a força, perde completamente o sentido. E não é possível fazer, porque nenhuma magia é capaz de extrair aquela informação do fiel do segredo. Nem tortura, nem domínio da mente, nem maldição império, nada é capaz. A única forma de um fiel do segredo revelar é espontaneamente, é por livre e espontânea vontade. Então eu acredito que assim, não funcione. Então quer dizer que se a pessoa fizer o voto perpétuo, jurando que não vai revelar o feitiço Fidelius e revelar, ela não vai morrer? Não, não é isso que eu tô falando. Eu acredito que o voto perpétuo não teria eficiência sobre o feitiço Fidelius em si. Claro, se a pessoa quiser entregar o segredo, talvez ela morra, mas não é o voto perpétuo que vai impedir ela de falar se ela quiser falar. Entendeu? Ficou confuso? Mas eu acho que uma coisa anularia a outra. Wesley Andrade. Fala, Caco, beleza? Beleza, e você? Gostaria de saber se em O Enigma do Príncipe a fidelidade da varinha do Lucius foi passada para o Voldemort definitivamente. Um abraço. Cara, eu acho que não, porque no caso o Voldemort meio que pega a varinha emprestada, né? Ele não tá tomando a varinha do Lucius. A gente sabe que ele pega emprestada de uma forma meio que, né? Tipo assim, mano, me dá sua varinha. Não quero saber se você vai emprestar ou não. Mas eu acho que a varinha não mudou a lealdade, não. Ela foi destruída de qualquer forma, né? Pela varinha do Harry. Então, assim, não dá pra saber. Mas eu acredito que não tenha mudado porque ela foi no âmbito ali de emprestar a varinha, não de tomar, de desarmar ele ou coisa do tipo. A próxima pergunta é de Gask Vask. Fala, Caco, tudo bem, e você? Te acompanho desde os 13 anos, tenho 21 agora. Uau, caraca, quanto tempo. Obrigado pelo conteúdo excelente que sempre fez. Pô, eu agradeço você por acompanhar o Caldeirão tanto tempo, brigadão. Minha pergunta é, o Banco de Gringotts, por ter vários andares abaixo da Terra, realmente foi construído embaixo de Londres? Ou teve ajuda de um feitiço de expansão? Cara, eu acho que, na realidade, o banco, ele foi resultado ali das escavações que eles fizeram, né? E realmente foi feito ali embaixo da terra. Eu acredito que ele foi ali, não é? O banco não está embaixo da terra, os cofres estão. O banco tá no andar de cima mesmo, tá ali no nível
nível da terra mesmo, mas os cofres que são subterrâneos. Então eu acredito que eles foram cavucando ali pra fazer os cofres mesmo. Claro que eles devem ter usado muita magia ali pra fazer isso, porque os duendes têm magia própria, né? Então com certeza eles devem ter utilizado ali. A próxima pergunta é da Lily. Oi, Caco, tudo bem? Tudo bem, e você? Primeiramente, citei Harry Potter na redação do vestibular e consegui aprovação em medicina. Olha que legal. Teremos uma bruxa médica. Catarina já tem pediatra gratuita, hein? Agradeço. Olha, parabéns, viu? Meus parabéns, de verdade. A pergunta é a seguinte: existe transferência nas escolas de magia? Sim, existe. A Natsai Onai é um exemplo disso. Ela era uma aluna que estudava em Ogadou e foi transferida para Hogwarts. Existe também alguns programas de intercâmbio entre as escolas. Não é uma transferência definitiva, mas alunos de outras escolas podem fazer intercâmbio de 6 meses, temporário ali nas outras escolas, dependendo ali da escola que ela escolher. Matheus 220209. Oi, Caco. Depois que acho que foi quando ele mandou a pergunta, 22 de fevereiro de 2009, não, né? Nossa, nada a ver. 2009. Deixa eu tomar uma água. Molhei o bico. Oi, Caco. Oi, depois que o Voldemort retornou, se o Harry levasse uma Avada Kedavra de qualquer outro bruxo, ele morreria? Ele estava mesmo preso à vida? Ou a proteção sacrificial de sua mãe só o protegia do Voldemort? Seria legal nada poder matá-lo até que Voldemort fosse destruído. Cara, pergunta muito legal e, assim, pelo que a gente sabe, por todas as explicações, a proteção funcionava contra o Voldemort. Mas no caso do sangue do Harry ter a proteção do Voldemort, eu acho que ela funciona nesse caso, só nesse caso, ela funciona meio que num geral. O Harry não morreria enquanto o Voldemort estivesse vivo. Só esse caso, as outras coisas não. Porque o Dumbledore até explica, né, sobre a varinha do Harry, que contra as outras pessoas ela era uma varinha simplesmente comum, mas contra o Voldemort, pelo vínculo todo ali deles, da relação completamente atípica e que era completamente nova pra magia, né? A situação do Harry, o vínculo do Harry com Voldemort era coisas assim completamente fora do conhecido, dos parâmetros mágicos, né? Então é muito difícil a gente cravar uma resposta, mas pelo que eu entendi na história, a proteção da Lilian funcionava contra o Voldemort, tipo, o Voldemort tocar o Harry, ir atrás do Harry, tentar matar o Harry, mas no caso, depois que o Voldemort usa o sangue do Harry pra retornar, ele não morreria de qualquer forma. Assim, se o Voldemort atacasse ou se outra pessoa atacasse, enfim. Tudo bem que ali na história, né, o Dumbledore fala que era importante que o próprio Voldemort atacasse o Harry e tal, mas eu acho que ali ele tava mais se referindo ao fato de destruir a parte da alma do Voldemort dentro do Harry. Enfim, é uma pergunta sem uma resposta concreta, que é uma resposta que, pô, só a J.K. Rowling consegue responder isso, cara. Leonader. Fala, Caquito, beleza? Beleza, e você? Minha dúvida pode ser um pouco idiota, mas eu tava parando pra pensar. Cara, não tem dúvida idiota. Se o diário foi destruído no segundo livro, o Voldemort, quando fez a Horcrux da Nagini, ficou sim com a alma dividida em 7 partes. Isso deu alguma espécie de vantagem pra ele até 1996? Cara, não deu nenhuma vantagem. E assim, o Voldemort tava com a alma dividida em 8, na verdade, né? Porque a parte da alma dele, que tá no corpo dele, conta. Aquela parte que ficou presa à vida, conta. Então são 8, não 7. E não nenhuma, assim, Horcrux nenhuma, nem se ele tivesse feito uma, teria dado vantagem. Nenhuma, nem 2, nem 3, quanto menos 7. A próxima pergunta é da Maria Karkarofina. Karkarofina, esse é o nome de verdade ou é uma referência ao Karkaroff? O Voldemort lembrava, sabia ou enxergava o que sua representação dentro do diário estava aprontando em Hogwarts com a Gina e o Basilisco? Ou ele estava suave lá na Albânia e só ouviu falar e pensou, ai, esse diário, viu? Aprontou poucas e boas, eu devia ter feito mais. Não, eu acho que o Voldemort não sabia, porque assim, tanto a parte do diário começa a aprender sobre o Harry quando a Gina vai escrevendo, e o Voldemort, ele não sentia quando as Horcruxes eram destruídas, ou o que as Horcruxes estavam fazendo, tanto que ele vai verificar, quando ele descobre que a taça de Hufflepuff foi roubada do cofre lá dos Lestrange, ele vai verificar nos outros esconderijos as suas Horcruxes, então ele não sente o que está acontecendo com as Horcruxes, ele não tem a ciência do que está acontecendo, quem está carregando, quem está manipulando, quem está fazendo, quem destruiu, como destruiu, se foi destruída. Nos filmes mostra ele sentindo, mas ele não sente. Então, eu acredito que não, ele não tem ciência, ele só deve ter ficado sabendo disso quando retornou, ou sei lá, alguma coisa do tipo. A próxima pergunta é da Ana Carol. Oi, Caco, amo o seu canal. Muito obrigado. Quando o Bartol Crouch Jr. estava como olho tonto na aula sobre as maldições imperdoáveis e o Neville fala sobre a maldição Crucio, o Bartol sabia que o Neville era filho dos Longbottom que ele torturou? Com certeza sabia, e ele faz aquilo porque ele é extremamente sádico. Ele sabia que era sim o Neville Longbottom e ele sabia que era filho do Frank e da Alice. A próxima pergunta é do Lecão.
Caco, beleza? Seu trabalho é fantástico. Minha pergunta é, como que o pedaço vivo de Voldemort, peçonhento, conseguiu sair da casa do Harry sem ninguém perceber e depois foi pra Albânia? Cara, na realidade, aquele pedaço peçonhento, ele vem depois, né? É resultado de uma poção ali e tal. O que vai pra Albânia se refugiar é simplesmente uma coisa incorpórea. Não é material, é menos que um fantasma, como é descrito no livro, né? Então, assim, deve ter ido no ar. Igual vírus, assim, sabe? Foi gripe, foi no vírus, foi no ar. Próxima pergunta é do Lucas W. Correia. Caco, quando o Voldemort foi derrotado na Primeira Guerra, ele só ficou ferrado naquele estado de espírito incapaz por conta do alto número de Horcruxes? Ou você acha que esse seria o pós-morte de todos aqueles que tenham feito Horcruxes, por mais que tenha sido uma só? Cara, pergunta muito legal e, inclusive, ela faz uma ligação ali com a pergunta anterior, né? Cara, então, eu acredito que com o Voldemort tenha sido mais intenso, porque ele tinha muito Horcrux, né? Ele tinha dividido a alma de forma que ninguém tinha feito. Mas eu acredito que quem tenha feito uma Horcrux apenas, também fica ali numa forma nem fantasma, nem vivo, uma coisa meio assim, imaterial também. Só que eu acho que com o Voldemort foi mais intenso, mas ainda acredito que quem fez a Horcrux uma só também fique nesse sentido aí. A próxima pergunta é de alguém que não colocou o nome, deve ter esquecido de colocar ali na hora. Oi, Caco, tudo bem com você? Espero que sim, tudo bem, obrigado. Uma dúvida, quando Tom mata os avós e seu pai e rouba o anel, ele ainda era menor de idade, correto? O Ministério não tinha rastreador para menores de idade e não identificou que ele tinha feito uma maldição imperdoável? Obrigado e sucesso. Sim, ele era menor, ele tinha um rastreador, mas o próprio Dumbledore explica pro Harry porque o Harry tem essa mesma dúvida. E aí, o Ministério da Magia, ele não rastreia quem fez a magia. Ele só rastreia que uma magia foi cometida perto de um menor de idade. De qualquer forma, o rastreador de menores de idade em Harry Potter, ele dá uma funcionada assim quando precisa na história. Inclusive eu fiz um vídeo só sobre o rastreador e como ele não faz sentido em vários momentos. Esse é um ponto da história de Harry Potter que realmente tem momentos que funciona, que não funciona, que era pra funcionar e não funciona de acordo como foi escrito. Ele é uma ferramenta bem falha, mas sim deveria ter acionado ali o rastreador, mas não rastreia a pessoa em si, rastreia a magia perto do menor. Igual quando aconteceu com o Harry, quando o Dobby fez o feitiço e o Harry recebeu a advertência, lembra? Quem fez a magia foi o Dobby, não o Harry. Mas como ele era o único bruxo naquela área, então recaiu sobre ele. A próxima pergunta é da Larissa Araújo. Olá, Caco, tudo bem? Tudo bem, e você? Um forte abraço pra você e sua linda família. Sou uma grande fã do canal e já assisti todos os seus vídeos. Poxa, muito obrigado mesmo. Minha dúvida é sobre mestiços e nascidos trouxas. Como eles fazem documentações? Existe algum registro de cartório no mundo bruxo? Pergunta muito legal. Olha só, os bruxos normalmente têm registros, né? Eu não sei se somente os bruxos que trabalham no Ministério da Magia têm aquele tipo de identificação, ou se qualquer bruxo tem. Eu acredito que qualquer bruxo tenha. Agora, em um nascido trouxa, eu acredito que ele precise fazer um tipo de documentação, porque ele está inserido ali no mundo da magia, certo? Ele está sob as leis do mundo da magia. Então eu acredito que eles possam fazer uma documentação. Não é falado em lugar nenhum, não tem nada oficial sobre nascidos trouxas fazerem documentações, mas isso levanta uma questão interessante, porque na época da Segunda Guerra Bruxa, quando Voldemort tomou o ministério, surgiu a Comissão de Registro dos Nascidos Trouxas, para registrar bruxos que eram nascidos trouxas, para saber quem era nascido trouxa. Então, ou esse registro de tirar documento não questionava o documento ser tirado em certa idade ali, tipo com 10, 11 anos, não questionava o motivo, não questionava a pureza de sangue ou o status sanguíneo do bruxo em questão, ou então realmente não tinha uma documentação, sabe? Tinha só para cargos específicos de trabalho no Ministério da Magia. Beleza? A próxima pergunta é do Johnny Souza. Salve, Caco, beleza? Beleza, e você? Manda um salve pra Picos no Piauí? Um salve pra Picos no Piauí. Se um elfo serve a uma família e essa família chega a morrer, ele automaticamente está livre? Ou ele serve outros parentes daquela família? Tipo, irmão, tio, sobrinho, etc. Um elfo só tem a liberdade quando ele recebe uma peça de roupa de um de seus donos. Então assim, se a família inteira morrer, ele vai pro próximo herdeiro. Se não tiver ninguém pra herdar, tem a sessão de recolocação dos elfos domésticos, se eu não me engano. Essa sessão, ela garante que os elfos sejam realocados em novos lares após eles serem demitidos, serem libertos pela família em questão, mas eu também acredito que possa ser o caso de elfos que não foram herdados por ninguém, então eles são ali realocados
nessa sessão. A próxima pergunta é do Volcon. Saudações bruxas. Saudações, meu amigo. Queria saber se há algum torneio de bruxos além do Tribruxo, no qual participam apenas escolas europeias. E, caso não exista, não seria uma ideia para esses bruxos acomodados organizarem um torneio de âmbito internacional, incluindo a África, América, etc? Cara, muito legal mesmo sua pergunta. Assim, existe o torneio de poções, e eu sei que ele engloba várias escolas. Tem a escola da Rússia participando, tem as escolas do mundo inteiro, mas eu concordo que poderiam haver torneios sim, envolvendo todas as escolas do mundo. Seria muito legal, um torneio no estilo do torneio Tribruxo, seria muito legal. A próxima pergunta é do Lucas Emerson. Voldemort não poderia ter mandado Snape ir até o Largo Grimmauld após o feitiço Tabu em Relíquias da Morte, já que todos que o Dumbledore tinha confiado o segredo ficaram como fiéis? Dava pra perceber que alguém estava falando muito o nome do Voldemort por lá. Parabéns pelo trabalho. Cara, pergunta excelente, muito legal, e inclusive eu apontei isso no vídeo sobre coisas que não fazem sentido no livro Relíquias da Morte. Realmente, o nome estava sendo proferido, tinha comensais da morte ali na porta, porque sabiam que aquele local pertencia à Ordem da Fênix e sabia que o Harry poderia estar ali. Quando ele fala o nome do Voldemort e aciona o feitiço de tabu, fica comensais ali na porta. No dia 1º de setembro ficam mais comensais ainda. O Voldemort poderia ter mandado o Snape lá, sim, porque sabia que o Snape tinha acesso ao Largo Grimmauld, e o Voldemort com certeza sabe que as pessoas que sabem a localização de um local protegido pelo feitiço Fidelius se torna fiel do segredo quando o primeiro fiel que confiou o segredo às outras pessoas morre. Então eu acho que é uma coisa que não faz sentido mesmo e acaba sendo um furo. André F.E. Caco, você sabia que a partida de xadrez de bruxo do primeiro filme mostra como Ron era amigo do Harry, pois tinha um jeito melhor e mais rápido de dar cheque mate, que era bispo na C5. Mas para isso, o Ron teria que sacrificar o amigo. Acho muito bonito essa parte mostrando a amizade dos dois. Cara, sim, isso é muito legal. Eu já tinha visto um vídeo sobre um cara que é enxadrista e tem um canal no YouTube, e ele explica jogadas de filmes que acontecem em filmes, séries, enfim. E aí ele fala sobre a jogada que o Ron fez no xadrez, e ele fala sobre a possibilidade de outras jogadas. Isso é muito legal e mostra como o Ron é realmente um cara leal e tá ali pros amigos, né? Joana Lovegood disse o seguinte: fala, Caco, tudo bem com a família? Tudo ótimo. Quando o personagem enfrenta Victor Rockwood e ele manda um Avada, é possível defender e tem um choque de magia. Mas a pergunta é, isso é furo ou há uma explicação, já que o feitiço é indefensável? A Joana tá falando de Hogwarts Legacy, o jogo, e sim, tem um momento em que a gente enfrenta o vilão ali e os feitiços se chocam e ficam interligados, sem ter varinhas gêmeas nem nada do tipo. Assim, isso é só uma licença poética ali do jogo, né? Mas realmente não deveria acontecer. Ele não tem a curacidade com a história, né? Que é o Avada Kedavra não ser possível de se defender com magia. Aí vai ter gente que perguntar, Caco, mas e nos filmes? E aí eu vou ter que responder de novo. Galera, os filmes inventaram, fizeram errado. E aí quando vão perguntar, mas e o Harry e o Voldemort? Que tudo que acontece com o Harry e com o Voldemort não pode ser usado de exemplo porque é completamente atípico. Então assim, não dá pra levar como exemplo. Beleza? Mas sim, é não diria um furo, mas uma licença poética pro jogo, vai, igual o filme também faz. Próxima pergunta é do PND. Fala, Caco, beleza? Beleza, e você? Pode ser uma pergunta meio nada a ver ou que alguém já fez. No segundo filme, quando a presa do basilisco entra no Harry, a Horcrux que tem dentro dele não deveria ser quebrada e assim ele não podendo escolher voltar à vida no último filme? Assim, não é uma pergunta besta, realmente é uma pergunta que é muito válida, mas sim, realmente muitas pessoas já perguntaram ela e muitas vezes ela já foi respondida, mas só que não tem problema você ter feito. Inclusive, essa pergunta foi a que a própria J.K. Rowling falou que não aguentava mais responder sobre ela, mas é o seguinte, a Horcrux teria sido destruída se o Harry tivesse morrido. Como o Harry não morreu, logo a Horcrux não foi destruída, porque pra Horcrux ser destruída, o receptáculo tem que ser destruído de forma irreparável. No caso, se o corpo dele morresse, o corpo dele não poderia abrigar alma alguma, então sim, aconteceria da Horcrux ser destruída. Mas como ele foi curado pela Fênix, o corpo foi curado, a alma dele tá ali viva e a parte do Voldemort que vivia dentro dele ali impregnada também ficou viva. Beleza? Dani Larcher. Fala aí, bruxão. Soquinho. Obrigado por fazer minha vida mais feliz. Coraçãozinho. De nada, minha querida. Como funciona essa coisa dos elfos se libertarem, se pegarem em peças de roupas? Eles devem usar magia para as tarefas, certo? Então, é que não é bem assim, né? A Hermione tricota lá os gorros e deixa pros elfos, mas ela é meio inocente em relação a como funciona libertar os elfos. Tem que ser entregue, presenteado, tem que ser atirado, jogado, dado, presenteado pra um elfo. Tudo bem que se eles achassem ali e
foi colocado como uma forma de presente, talvez funcionasse. Mas tem o contexto da parada, sabe? Não é que eles não podem simplesmente pegar na peça de roupa. Se eles estão em casa, eles vão, sei lá, lavar a roupa da pessoa da casa que eles servem lá. Eles podem pegar a roupa e lavar, não tem problema. Entendeu? Mas sim, eles usam magia, claro. Nossa, com certeza. Nossa, se eu fosse um elfo doméstico, num estalo de dedo eu ia resolver toda a minha vida. Manuzinha Potterhead disse o seguinte: oi, Caco, beleza? Tudo beleza, e você? Queria saber se o véu que o Sirius passou seria como uma espécie de portal onde ele entraria e ficaria lá até a morte, ou seria um lugar cheio de fantasmas. Como isso verdadeiramente funciona? Abraços, sua filha linda. Um grande abraço, Manuzinha. Então, o véu, ele é uma espécie de portal só de ida para o mundo dos mortos, mas só que ele não fica ali até morrer. Ele passou ali, ele morre. Ele realmente morre. É um artefato envolto em bastante mistério, porque pra onde vai o corpo? Pra onde vai o corpo? O que acontece? Eu acho, vou dar aqui uma coisa que eu acho que acontece. Eu acho que o corpo é desintegrado. Tipo, simplesmente é completamente desintegrado. Eu acho que é isso que acontece. E não dá pra ver que vai além do véu. Eu acho que talvez seja isso que aconteça. Mas ele morre, é um portal só de ida pro mundo dos mortos. Próxima pergunta é do Luca. Oi, Caco, tudo bom? Tenho algumas perguntas sobre o Avada Kedavra. Se você quiser, pode responder só algumas. Tudo bem. Então, se tivesse um espelho e eu lançasse um Avada Kedavra no espelho, ele refletiria? E outra, o Avada tem um limite? Tipo, se lançar ele vai ter um limite? Um limite de alcance, no caso, né? Obrigado. Catarina está bem? Sim, está bem. Obrigado. Cara, sobre o espelho, tecnicamente ele teria que refletir, né? Agora, será que perde força? Será? Não sei te responder. Mas, assim, tecnicamente ele deveria refletir. Porque a luz vai refletir e o Avada Kedavra, ele é uma luz. Só que partindo desse princípio, ele não deveria se chocar com outra luz, porque as luzes não se chocam, né? Tipo, elas se atravessam. Então, não sei se dá pra usar essa lógica. Agora, sobre um limite, eu acredito que tem um limite de distância sim. Não acho que você consiga matar a pessoa, tipo, com a Avada Kedavra a 3 km de distância, sei lá. A próxima pergunta é do Fernando Ferreira. Fala aí, Caco, beleza? Beleza, e você? O Rabicho era o fiel do segredo dos Potter e continuou vivo após o ataque. Ou seja, apenas quem conhecia o segredo poderia acessar a casa e resgatar Harry, como Hagrid fez. Alvo não percebeu que não virou o fiel, ou seja, o fiel ainda estava vivo? Abraços. Cara, mas é o seguinte, como que funciona? As pessoas que já sabiam a localização da casa poderiam ir na casa, mesmo ela com feitiço Fidelius. O que acontece é que elas não conseguem revelar a localização, entendeu? Mesmo se elas quisessem, elas não vão conseguir revelar a localização. A casa fica escondida somente dos inimigos. Então, é assim que funciona o feitiço Fidelius. Por isso que o Hagrid consegue ir lá, vai lá, pega o Harry, tudo certinho, porque o Hagrid não era inimigo, ele já sabia onde a casa ficava e tá tudo certo. A próxima pergunta é da Amanda Jeremias. Oi, Caco, tudo bem? Tudo bem, e você? Você disse em um vídeo que fantasmas só vão a lugares que já foram em vida. Mas em Cálice de Fogo, a Murta vai ao lago na segunda tarefa. Acredito que ela nunca tenha ido em vida, principalmente tão fundo. Pergunta muito legal mesmo. E é o seguinte, eu acredito que essa condição, essa limitação, ela sirva mais de forma ilustrativa de tipo assim, a pessoa já estudou em Hogwarts, ela pode estar em todo o ambiente de Hogwarts, entendeu? Tipo, a Murta já deve ter entrado no Lago Negro, sei lá, colocado o pé pelo menos, ela pode ir até o Lago Negro. Entende? Não faz tanto sentido de acordo com a limitação colocada na própria história? Não faz, mas acredito que talvez possa ser essa explicação. A próxima pergunta é do Leonardo. Caco, uma dúvida. Nos filmes parece ter só uma escada para os dormitórios do salão comunal, e lá só dormem os alunos do mesmo ano do Harry. E o dormitório dos outros? Fred e George, por exemplo. Cara, os filmes falham um pouco mesmo em mostrar, parece que tem só um dormitório, mas na realidade tem os dormitórios de todos os anos. Tem o dormitório do primeiro ano, segundo ano, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo ano. E aí o que acontece? À medida que vai virando o ano, os alunos do sétimo ano vagam o dormitório e aí aquele dormitório vai se tornar de uso do primeiro ano. Aí o que era do primeiro ano se tornou do segundo e assim por diante, entendeu? Aí todo ano do sétimo ano vaga e se torna o do primeiro ano. E eles ficam ali no salão comunal mesmo, tem a escada que dá acesso, são 7 andares diferentes, vamos colocar assim, que são 7 níveis diferentes. Ou então pode ter mais ali, em um nível pode ter mais dormitórios, sei lá, pode ter 2 níveis diferentes, ou 3 níveis diferentes, não sei. Mas esses dormitórios ficam ali, em níveis diferentes. A próxima pergunta é da Henriqueta. Oi, Henriqueta, tudo bem com você? Ela disse, oi, Caco, tudo bem? Parabéns pela família. Você continua sendo incrível, apesar de não poder ver você. Oi, Henriqueta, que bom ter você aqui. Quanto tempo a gente não se fala, hein? Gostaria de tirar uma dúvida. Onde você acha que Albus Dumbledore ficou quando ele foi obrigado a sair de Hogwarts em Câmara Secreta e em Ordem da Fênix? Continuo amando o seu canal. Obrigado, Henriqueta. Bom, em Ordem da Fênix, ele ficou em Hogwarts mesmo. Ele ficou escondido
escondido em Hogwarts, em algum lugar de Hogwarts. Eu não sei exatamente onde, mas ele ficou escondido em Hogwarts. Em Câmara Secreta, talvez ele possa ter ficado uns dias ali no Cabeça de Javali, que é o bar do Aberforth Dumbledore, que é irmão dele, né, que é a estalagem ali que tem quarto e tal. Talvez ele possa ter ficado ali, porque no caso de Câmara Secreta, ele estava afastado de maneira formal, né, ainda que tenha sido uma maneira formal sob ameaça do Lucius com outros conselheiros, ele tinha um documento que afastava ele de Hogwarts, então ele não precisou se esconder, fugir nem nada do tipo. Em Ordem da Fênix, ele realmente se esconde, né? Então por isso que em Câmara Secreta eu acredito que ele possa ter ficado no Cabeça de Javali, essa é uma possibilidade, e em Ordem da Fênix ele se esconde na própria escola. Show? Valeu, beijo, Henriqueta. Isabela Gouveia tem uma dúvida sobre a cor dos feitiços, principalmente depois de Hogwarts Legacy. A Avada Kedavra tem cor verde quando lançada, mas quando Voldemort lança o último feitiço contra o Harry na batalha final, é verde e o Harry defende. Só que não é possível defender essa maldição com nenhum feitiço. É isso, não é possível defender, realmente não é possível defender, mas as duas maldições são a Avada Kedavra, tanto a de Hogwarts Legacy verde, quanto a maldição que o Harry defende. Mas foi aquilo que eu disse neste mesmo episódio. Tudo que acontece entre o Harry e o Voldemort é completamente atípico, é completamente fora dos parâmetros da magia. Não é possível sobreviver à maldição da morte, mas o Harry sobrevive 2 vezes. Não é possível defender a maldição da morte, mas o Harry consegue escapar da maldição da morte 2 vezes. Lá no cemitério, quando as varinhas são gêmeas e tem toda uma explicação em contexto, e quando a varinha das varinhas se nega a atacar o seu verdadeiro mestre, que era o Harry. Então os feitiços se chocam e o Avada Kedavra ricocheteia no próprio Voldemort. Mas é por isso, porque a relação deles é completamente atípica pela ligação que eles compartilhavam ali. A próxima pergunta é da Letícia Silva. Olá, Caco. Espero que esteja bem. Eu tô bem, obrigado. Obrigado por ser minha terapia diária. Oh, que isso. Eu que agradeço o carinho. Vamos à pergunta. O Chapéu Seletor só cogitou colocar Harry na Sonserina devido ao fragmento de alma do Voldemort ou o Harry realmente tinha aspirações sonserinas? Beijos na Catarina e na Raíssa. Muito obrigado, querida. O Chapéu Seletor cogitou colocar o Harry na Sonserina porque o Harry realmente tinha características sonserinas. A vontade de se provar, querer mostrar que era poderoso, que poderia ser poderoso. Ele tinha isso. O que diferencia ele ali é que ele escolhe não ir para a Sonserina. Naquela casa ele poderia ser grande, ele poderia se provar, ele poderia colocar todo o talento dele à prova. Mas como aquela casa foi a mesma casa de Voldemort, ele não queria dividir aquilo, ele não queria ir para aquela casa. Então a escolha dele de não ir para a Sonserina mostra que as características da Grifinória prevaleceram nele. Não que, não foi para a Sonserina porque a Sonserina é má, não é nada disso. É porque ele poderia se provar, poderia tudo isso, ele tinha essas características, mas ele escolhe não ir para a Sonserina, ele não quer ir para a Sonserina. Mas não tem só a ver com a alma do Voldemort dentro dele, não é só isso. Porque senão esse pedaço de alma do Voldemort dentro do Harry iria influenciar em tudo na vida dele, né? E ele não era uma pessoa que era completamente influenciada por essa parte da alma. Ele tinha ali ofidioglossia, sim, tinha certa ligação com Voldemort, sim, mas isso não afetava o seu eu, a sua essência. A próxima pergunta é da Júlia. Oi, Caco, beleza? Adoro o seu canal. Obrigado, querida. Em Ordem da Fênix, quando a guarda avançada vai buscar o Harry na Rua dos Alfeneiros, a Tonks ajuda o Harry a arrumar as malas dele com um feitiço. Por que o Ministério não notificou o Harry, já que ele era o único bruxo na região, como já fizeram antes? Então, Júlia, eu também falo isso no episódio sobre coisas que não fazem sentido nos livros, especificamente no de Ordem da Fênix. Quem não assistiu pode assistir aqui. E é o seguinte, já perguntaram até em um Papo Furado, e no Papo Furado eu sempre tento explicar, sempre tento ver uma possibilidade, ver um lado diferente de a análise que eu faço no não faz sentido, né? Que é simplesmente tipo assim, não faz sentido, realmente não faz sentido. Mas parece ser um furo. Porque o Ministério da Magia já estava atrás do Harry, a Ordem da Fênix era uma sociedade à parte do Ministério, eles estavam pegando o Harry ali pra tentar impedir que o Harry fosse expulso, então qualquer motivozinho a mais, o Ministério ia cair em cima e deveria ter identificado sim a magia que foi feita ali pela Tonks. Deveria, mas não foi. E aí bate também naquele ponto do rastreador, que tem um vídeo só sobre o rastreador aqui, dele funcionar quando parece ser conveniente na história. A próxima pergunta é da Mari Carol. Oi, Caco, tudo bem? Tudo bem, e você? 2 coisas. Seu canal me inspirou a ler toda a saga Harry Potter. Gratidão. Oh, que legal. Mas enquanto tô sem grana, perguntinha. Como funciona o rastreador do Harry? Olha lá ele. Pra que serve? Todos os bruxos têm ou só o Harry porque é o eleito? Vi só os filmes. Sorry pela minha burrice. Mano, não tem isso. Não tem isso de burrice. Você não conhece e você tá perguntando. Tá tudo bem. Não encaro como burrice isso. Seguinte, não. O rastreador, ele é uma coisa que tem em todos os menores de idade. Ele serve pra identificar quando um bruxo menor de idade realizar uma magia. Mas como eu disse, ele é extremamente falho. Extremamente
extremamente falho. Então, assim, é um sistema que não funciona muito bem. Ele serve também pra mostrar como o Ministério da Magia é uma instituição falha? Sim, mas na própria história ele também é falho. A próxima pergunta é da Nina McNog. Fala, Caco, beleza? Beleza, e você? Parabéns por todas as conquistas. Muito obrigado mesmo. Tenho uma dúvida em relação às idades dos bruxos. Como vivem tanto? O próprio Dumbledore tinha confirmado mais de 100 anos. A idade do Voldemort é justificada, mas dos outros não. Como a idade deles funciona? Abraços. Então, os bruxos vivem mais, realmente, as espécies mágicas acabam vivendo mais, porque os trouxas são mais suscetíveis a doenças e coisas que os bruxos e essas espécies não são. Por exemplo, você não vai ver um bruxo morrendo de câncer, você não vai ver um bruxo morrendo de pneumonia, ou qualquer doença que seja causada por coisas mundanas, por coisas normais. Claro, existem doenças bruxas graves, como varíola de dragão e coisas do tipo, mas os bruxos vivem mais porque a fisiologia deles acaba sendo um pouco diferente da dos trouxas. E chegamos à metade das perguntas. Pergunta de número 50 é da Ninfadora Stonks. Adorei. Fala, Caco, como estás? Tô bem, e você? Beijos pra sua família, obrigado. Como surge o despertar da força, quer dizer, a magia nas pessoas? Como é possível descendentes de trouxas nascerem com poderes e ao mesmo tempo descendentes inteiramente de bruxos nascerem sem magia alguma? Abraço e muito sucesso. Essa pergunta, um biólogo poderia te responder com muita propriedade técnica. O que eu vou saber te responder é: a magia é transmitida através de gene. É um gene mágico que se manifesta ou não se manifesta. Então, um nascido trouxa, ele com certeza tem algum bruxo em sua ancestralidade. Pode ser há 3, 4, 5, 10 gerações passadas. E esse gene vai passando. Todo nascido trouxa vem de pelo menos um aborto. Por exemplo, um aborto, que é a pessoa que nasce de pais bruxos, mas não desenvolve magia. Ele tem uma aura mágica e tudo, mas ele não desenvolve magia. Ele não é como um trouxa, porque ele é capaz de ver certas criaturas mágicas, como dementadores, enfim. Ele é capaz de ver lugares escondidos de trouxas, como Hogwarts, né, no caso, mas ele não desenvolve a magia. Ele não consegue realizar magia. Ao invés de ficar ali na sociedade bruxa, que eles sofrem muito preconceito e tal, eles acabam casando com trouxas, né? Acabam se relacionando com trouxas. Disso passa a ter uma linhagem sem magia. Só que o gene mágico tá ali, ele tá sendo passado. E aí esse aborto casou com essa trouxa, e aí foi tendo filho trouxa, casando com trouxa, até que em um momento lá na frente, 2 pais completamente trouxas simplesmente têm um filho bruxo, que é o nascido trouxa. Agora, por que que um aborto ocorre, como isso ocorre, eu não sei explicar, não existe essa explicação, mas ocorre. Então é assim que acontece, é um gene que é passado, e isso acontece assim, se um bruxo casa com uma trouxa, ele pode ter um filho aborto. Não é porque a criança é filha de um bruxo e de um trouxa que ele não é aborto. Ele não vai ser tipo, assim, ele é trouxa. Não, ele é aborto. Se ele é filho de pelo menos um bruxo e não desenvolve magia, ele é aborto, entendeu? Mesmo que a mãe seja trouxa. No caso, o Gilderoy Lockhart é assim, a mãe era bruxa, o pai era trouxa, 2 irmãos era trouxa, ele era bruxo. A Umbridge, a mesma coisa. O pai era bruxo, a mãe era trouxa, o irmão era trouxa. Trouxa, no caso, aborto. O filho de bruxo que não desenvolve a magia é aborto, mas você entendeu. Então, assim, é através do gene. Alguém que manja muito de biologia, assim, pode dar uma explicação show de como isso funciona tecnicamente. Eu, sinceramente, não lembro muito bem das minhas aulas de biologia, não. De gene recessivo, essas coisas do tipo, assim. Inclusive, eu posso pesquisar e fazer um vídeo muito legal sobre isso, né? Tá aí. Ideia muito maneira. E a próxima pergunta é do Pãoquitas. Oi, Caco, espero que esteja bem. Muito obrigado, eu estou bem. Se um bruxo fizesse lumos sem uma varinha, a mão dele inteira se iluminaria ou só a ponta do dedo? Do nada me perguntei isso. Abraço. Já pensou? Igual o ET, né? E.T. Von Hom. Cara, eu acho que a luz não seria da ponta do dedo, não. Eu acho que a luz, imagina uma bolinha luminosa assim, ó, na mão. Acho que seria isso aí, eu acho, né? Matt Lufano. Olá, Caco, tudo bem? Tudo bem, já faz um tempo, mas parabéns pela filhota, sua família é muito bonita, muito obrigado. Eu não sei se isso foi mostrado em um momento do jogo Hogwarts Legacy, mas fiquei na dúvida sobre qual matéria o professor Fig lecionava, ou ele era professor antes dos eventos do game. Amigo, se eu não me engano, o professor Fig ensinava teoria da magia, quer ver? Deixa eu checar aqui.
Teoria da magia, isso mesmo. Eleazar Fig ensinava teoria da magia. É uma matéria eletiva, ela não é uma matéria obrigatória, é uma matéria para os alunos a partir do 6º ano. Próxima pergunta é da Mayara Velasquez. Oi, Caco, beleza? Beleza, e você? Amo o seu trabalho. Pô, muito obrigado, Mayara. Pergunta, você acha que seria possível a Rainha Maeve ter ensinado os fundadores de Hogwarts? Isso aqui é um primor de pergunta. Isso aqui é um primor de pergunta, ó. Uma pergunta dessa, você sabe quem é a Rainha Maeve? Não sabe quem é a Rainha Maeve? Então vamos falar pra eles, Mayara, quem é a Rainha Maeve. Rainha Maeve foi uma bruxa que ensinava jovens bruxos antes da escola de magia e bruxaria de Hogwarts existir, né? Porque era muito comum que bruxos ensinassem outros bruxos em casa, ou então em pequenos grupos. No caso da Rainha Maeve, ela fazia isso em seu castelo. Então eu acho que, assim, tem muitas chances de algum dos fundadores, pelo menos um deles, ter sido aluno da Rainha Maeve. Ela está presente nas figurinhas dos sapos de chocolate. Vamos bater as datas só, pra eu ter uma noção aqui? Pera aí. Rainha Maeve. Ela é de antes de Hogwarts mesmo, né? Ela nasceu antes dos fundadores. É que assim, ela pode ser de antes de Hogwarts, mas contemporânea a eles na idade? Tipo, pode. Os fundadores terem a mesma idade que ela ali, a mesma faixa, e eles terem fundado a escola e não ela? Pode, mas os fundadores podem também ter sido, pelo menos um deles, aluno dela. Ela era da Irlanda, né? Ela era da Irlanda, então talvez, é uma possibilidade legal. Próxima pergunta é do Luan Ampierre. No livro, Harry, nos pensamentos de Severo, pode andar pelos lugares onde Snape não está, se entendi bem. Em caso de um crime, não poderiam usar a memória de uma testemunha para se aproximar ou até ouvir conversas de quem o cometeu? Obrigado, sucesso, linda família. Sim, o Harry parece poder ir em lugares que o Snape não estava, mas que ele estava próximo, né? Não dá pra, tipo, ir muito distante. Só que memórias não são utilizadas em julgamentos de maneira formal, porque memórias podem ser alteradas. A gente tem um exemplo do Slughorn, né? A memória do Slughorn é alterada. Memórias podem ser alteradas, então por isso não é usado. Próxima pergunta é da Alhandra. A Madame Maxime era realmente meio gigante e tinha vergonha de admitir? Talvez avós, parentes mais distantes? Sim, ela era meio gigante e ela tinha vergonha de admitir. Vai saber quem era o parente meio gigante dela, mas ela era meio gigante. Heloísa Fernandes. Olá, Caco, tudo bem? Tudo bem, e você? Eu queria saber sobre a magia da música. Quer dizer, se a música possuir alguma influência mágica no mundo de Harry Potter e como funciona. Tenho muita curiosidade, mas não achei nada sobre. Abraço pra você, pra sua família. Muito bom o seu trabalho. Muito obrigado pelo carinho. A música, se nós temos alguma informação sobre a magia específica da música, não temos. A gente tem o Dumbledore falando que a música é uma das magias mais belas que eles têm em Hogwarts, né? Mas não temos nenhum detalhe em si. Eu acho que a música, como a arte num geral, toca muito o ser humano, né? Então isso acaba sendo uma magia forte. Toda magia ali tem relação com emoção, né? Então a arte que toca as pessoas, ela tem uma certa magia forte. Salve, Caco, tudo bem? Tudo bem, e você? Gosto muito dos seus vídeos e admiro muito o seu trabalho. Muito obrigado. A minha pergunta é: quais são os feitiços que o Protego consegue defender e por que o Draco não usou ele no banheiro na luta contra o Harry que lançou o Sectum Sempra? Cara, tem uma lista considerável aí de feitiços que o Protego funciona. Não vou falar todos aqui porque, né, é um vídeo com 100 perguntas, mas ele funciona basicamente para feitiços mais simples, feitiços de ataques mais simples. O Sectum Sempra é um feitiço muito forte. Eu não sei se o Protego pararia ele. Não sei, isso é um achismo meu. Mas também para usar o Protego tem que ser rápido, tem que ser ágil, né? Não é simplesmente, pô, pera aí que eu vou me proteger. Então o Draco não teve esse tempo, entendeu? Mai. Fala, Caco, beleza? Beleza, e você? Tenho 2 perguntas pra você. Aí, já vou ter que mudar o título do vídeo pra 101 perguntas. Harry Potter Prisioneiro de Azkaban, quando Harry e Hermione vão para o passado, como você acha que o Ron ficou? Ficou normal, porque simplesmente não alterou nada pra ele. Eles voltarem no tempo muda as coisas somente pra ele. Pro Ron, a única coisa que deu de diferente é que eles estavam em um local e um segundo depois eles estavam na porta um pouco mais à frente. Só isso. Isso no filme, né, no caso. A segunda pergunta é: qual bruxo, na sua opinião, é o mais forte? Cara, eu acho que força é muito relativo, assim, mas com certeza um dos mais poderosos é o Dumbledore. E isso não tem a ver com o poder de, nossa, meu Deus, ele é muito poderoso e ninguém derrota ele. O poder, ele se manifesta de diversas formas e eu acho que o Dumbledore é o bruxo mais poderoso que a gente tem contato por vários fatores. O poder dele se estende não só à habilidade mágica, mas também à sua sabedoria e entendimento que ele tem da magia e de coisas relacionadas à vida como um todo. A próxima
próxima pergunta é de 1_Belda_3. Oi, Caco, beleza? Beleza, e você? Você acha que Dumbledore via Snape como um aliado, alguém com potencial para a redenção, um amigo, ou ele apenas usou o Snape para espionar por ele e proteger o Harry até o dia do abate? Se ele só o usou, então McGonagall era a pessoa que Dumbledore mais confiava? Cara, não, eu não acho que o Dumbledore só usou o Snape, eu acho que o Dumbledore realmente via o potencial de redenção do Snape. O Dumbledore sabe, ele conhecia a força que o amor tinha e principalmente que o remorso tinha por viver um remorso muito intenso, né, em relação à sua família. Então eu acredito que ele via sim a potencial redenção do Snape, ele confiava até certo ponto no Snape, como ele mesmo disse, ele não gostava de confiar todos os ovos em uma única cesta, mas ele confiava no Snape sim, e eu acho que são tipos de relações diferentes, a dele com o Snape e a dele com a Minerva. Tem muita coisa que a Minerva não sabia sobre o Dumbledore, então eu não acho que ele só usou o Snape, não, acho que ele enxergava o Snape sim como um amigo, mas também como um aliado muito grande e que sabia o que era preciso ser feito. Chris Lestrange: Harry não morre pois Voldemort usou seu sangue para retornar, assim ligando Harry à vida por conta da proteção de Lilian. Correto. Vendo por esse modo, a tia Petúnia ou até mesmo Duda também não seria um modo do Harry ficar ligado à vida, pois eles compartilham o mesmo sangue. Então, mas é que aí vai um pouco além, né? No caso, a Petúnia tem o mesmo sangue, sim. O Duda tem o mesmo sangue, sim. Mas só que com o Duda já é mais fraco, porque, né? Ele é filho do Walter, então já é um pouco mais fraco. E com a Petúnia, acontece o seguinte: o Harry era protegido enquanto ele vivia na Rua dos Alfeneiros, porque o Dumbledore fez um feitiço de estender a proteção do sacrifício da Lilian lá pra Rua dos Alfeneiros, e enquanto Harry morasse naquele lugar, quando ele foi aceito pela Petúnia, enquanto ele morasse naquele lugar e chamasse aquele lugar de casa, reconhecesse aquilo como sua casa, mesmo ele odiando aquilo, aquela proteção funcionaria. A partir do momento em que o Harry e os Dursley saem da Rua dos Alfeneiros com a certeza de que eles não vão mais voltar, com a certeza de que aquela não era mais a casa deles, essa proteção se desfaz. Mas é uma proteção que impede o Voldemort de ir até a Rua dos Alfeneiros, de fazer mal ao Harry na Rua dos Alfeneiros. Já essa proteção do sangue, que era a proteção da Lilian direta no sangue do Voldemort, que o Voldemort usou, né? O Voldemort usa o sangue do Harry, portanto o sangue do Voldemort. Essa proteção era direta do sacrifício da Lilian. Era muito mais forte. Muito mais forte. Então, não funcionaria dessa forma. A próxima pergunta é do Henrique. Bom dia, tenho 3 perguntas. Vamos alterar o título do vídeo aqui para 104 perguntas. Espero que não se importe. Primeira: o que você acha que o Barão Sangrento faria se visse um aluno da Sonserina sendo preconceituoso com o Nascido Trouxa? Segunda: por que Dumbledore não colocou Flitwick e Sprout na ordem? Terceira: Madame Pince e Filch namoravam? Tá, primeira, o que eu acho que o Barão Sangrento faria se visse um aluno da Sonserina sendo preconceituoso, chamando de Nascido Trouxa? Eu acho que ele simplesmente não se importaria nem um pouco. Segundo, por que o Dumbledore não colocou Flitwick e Sprout na ordem? Não sei. Terceiro, Madame Pince e Filch namoravam? Tem um boato de um affair ali entre eles, mas nada, não sei, nada muito concreto. Mas, cara, sobre o Dumbledore não colocar o Flitwick e a Sprout, talvez ele tenha convidado e eles não aceitaram. Não sei, o que eu acho difícil, mas não sei. A próxima pergunta é de Manu Foley. Fala, Caco, tudo bem? Tudo bem, e você? Comigo tá tudo bem. Ah, que ótimo. Caco, estava aqui lendo Harry Potter e me veio esta pergunta na minha cabeça. O que aconteceria se o Harry fosse um aborto? Ora. Aconteceria que a história seria completamente diferente. Pra começar, talvez o Voldemort nem teria atacado ele. Ele não iria pra Hogwarts, nem nada do tipo. Mudaria a história completamente. Igor Mubarak. Fala, Caco, beleza? Beleza, e você? Parabéns pela família linda. Muito obrigado, meu querido. Se o objeto pode ser colocado para impedir um Avada Kedavra, esse objeto poderia ser a própria varinha ou um objeto criado por ela? Feitiço de escudo que o Kingsley usa bloqueia o Avada? Abraço, sou seu fã. Feitiço de escudo não bloqueia o Avada. Não dá pra conjurar um objeto pra proteger o Avada, porque, cara, é muito rápido. O Avada Kedavra é muito rápido. É semelhante a um tiro. Vamos dizer que é semelhante a um tiro, pra usar como exemplo aqui. E pra você colocar um objeto na frente, você tem que premeditar muito, você tem que ser muito. A única forma é colocando algum objeto na frente, né? Se escondendo atrás de um objeto ou trazendo um objeto pra frente. Tem que ser muito ligeiro. Mas não dá pra colocar a própria varinha, porque eu acredito que pega na varinha e pode... Tipo, a varinha é fina, né? Então pode bater na varinha e acabar atingindo a pessoa, enfim. A próxima pergunta também é do Igor e ele falou: salve, Caco, parabéns pela família linda, valeu. Se o Snape era um gênio em poções, ele poderia ter criado uma poção com lágrima de
Fênix para potencializar os efeitos curativos dela e salvar assim a vida do Dumbledore? Cara, não é porque ele era um gênio e manjava muito de poções que dava pra fazer uma cura. Nem tudo tem cura, nem tudo dá pra ser curado. A lágrima de Fênix, ela não cura tudo. As coisas têm limite na magia. Existem limites. Então, assim, aquilo que o Dumbledore tinha era irreversível. O que o Snape podia fazer, ele fez, que foi retardar o processo da morte do Dumbledore e o feitiço se espalhar ali por 1 ano praticamente. Mas mais do que isso, ele não podia fazer. Era impossível. Paulo André Araújo. Olá, Caco, tudo bem? Tudo bem, e você? Quando Harry usou um feitiço água-mente para dar água ao Dumbledore na caverna, de onde veio aquela água? Pois, segundo a lei de Gimp, não se pode criar elementos. Então, ou a água foi conjurada de algum lugar, ou era uma água incapaz de matar a sede. Seguinte, a conjuração nada mais é do que transfiguração. Conjuração é um tipo de transfiguração. Ao conjurar a água, o Harry estava transfigurando as moléculas de ar em moléculas de água. Por isso que é possível conjurar água. É diferente de conjurar alimentos, mas conjurar água é possível. Outra do Paulo André Araújo. Olá, Caco, tudo bem? Tudo bem. Quando o Harry usou... Não. Eita, ele mandou 2 vezes a pergunta, meu Deus. Bom, como a gente tá com crédito de pergunta aí, o Paulo tinha mandado 2 vezes a mesma pergunta, a gente tá com crédito de pergunta aí porque teve gente que perguntou 2, 3, então tá valendo, vamos lá. Danilo Alves 7. Olá, é possível que um trouxa consiga usar algum artefato trouxa que tenha sido enfeitiçado, como a moto dos Sirius, ou algum dos milhões de itens da Gemelidades Weasley? Pergunta muito boa. Pergunta nível de prova essa daqui, tá? Sim, é possível um trouxa utilizar artefatos que foram enfeitiçados. É possível, ele não precisa ter magia pra usar. Tanto é que existe a seção do controle do mau uso dos artefatos dos trouxas, onde o Arthur trabalha, onde eles pegam coisas que são vendidas para trouxas e foram enfeitiçadas só pra sacanear, tipo uma chaleira que espirra água quente, ou uma chave que diminui até sumir, coisas do tipo. Sim, um trouxa consegue utilizar, sim, um carro voador, uma moto voadora, consegue. Ele saber utilizar é outros 500, mas vai funcionar, o artefato enfeitiçado vai funcionar. Pergunta muito boa, viu? Matheus Martins, fala Caco, tudo certo, e você? As varinhas só podem ser usadas por bruxos? Um duende ou um elfo doméstico poderia usar? Se usasse, o que seria diferente? Não, as varinhas não podem ser usadas só por bruxos, as varinhas, inclusive, são um símbolo de controle e opressão dos bruxos contra seres marginalizados, como duendes e elfos domésticos. Existe até uma cláusula que proíbe o uso de varinhas para criaturas não humanas, ou seja, duende, elfo, centauro, eles têm magia, eles podem usar varinhas, eles têm capacidade de usar varinhas porque a varinha canaliza a magia, mas os bruxos proibiram, por lei, essas criaturas de utilizar varinhas. Eu falo mais sobre isso no vídeo sobre as revoltas dos duendes, de uma forma mais aprofundada. Seria legal se quem quisesse entender melhor assistisse depois desse episódio aqui, beleza? Valeu! Inclusive a gente tem como exemplo de duende que usa varinha, o Gnarlak, aquele duende gangster de Nova York dos anos 20 que aparece em Animais Fantásticos. Ele não usa só uma, mas como 2. Ele tem um coldre com 2 varinhas. Agora, o que seria diferente? Bom, a magia desses seres é diferente em sua essência da magia dos bruxos. Talvez elas sejam magias mais características. A varinha, ela só facilita a canalização ali da magia. Ela facilita o uso da magia. O que seria de diferente necessariamente, eu não sei dizer. Explosive Raivoso, um trouxa. Eu seria capaz de preparar uma poção mágica simples que envolva apenas uma mistura de ingredientes mágicos na produção? Não, porque uma poção sempre vai ter um elemento que precise ser feito com magia. Sempre. Toda poção tem. Toda. Então, um trouxa não consegue fazer poção. De jeito nenhum. Mesmo que ele tenha as receitas ali completas e todos os ingredientes. Carvalho Neto. Como era a relação de Dumbledore e Grindelwald no período em que Harry estava em Hogwarts, tendo em vista que ele estava preso e só foi ser assassinado em 98? Cara, praticamente eu acho que a relação do Grindelwald com o Dumbledore nesse período não existia. Não existia. Tanto que o Dumbledore, naquela conversa com o Harry no Limbo, fala sobre ter visto, né, na visão, o Voldemort lá na cela do Grindelwald, e o Dumbledore fala que dizem nesses últimos anos que ele se arrependeu, demonstrou remorso, mas eu não sei se o Dumbledore teve contato com ele propriamente dito, sabe? Não sei. Isso, infelizmente, não tenho como te responder, mas eu acredito que não. Próxima pergunta é da Letícia Boechat. Oi, Caco, tudo bem? Tudo bem, e você? Em Relíquias da Morte, o Harry acha uma carta da Lily para os Sirius, mas eu nunca entendi o que essa carta fazia no Largo Grimmauld, já que Sirius foi expulso com 16 anos. Ele morava lá com 21, já que ele recebeu a carta quando tinha essa idade,
Forte abraço. Pergunta muito legal e eu também falei sobre esse ponto no quadro sobre coisas que não fazem sentido nos livros de Harry Potter e realmente não faz sentido aquela carta estar ali, já que o Sirius recebeu a carta já adulto e ele saiu do Largo Grimmauld aos 16 anos. E essa carta tava no quarto dele lá no Largo Grimmauld como se tivesse ficado ali abandonada, né? Mas não, a Lilian morreu em 1981. O Sirius foi preso um dia depois da Lilian ser morta. Não tinha como ela ter mandado a carta depois. Então, essa carta devia estar na casa do Sirius atual que ele morava, que era numa casa própria dele. Eu não vejo o Sirius fugindo de Azkaban, ficando foragido, passando na casa velha dele pra pegar a carta e levar lá pro Largo Grimmauld só pra guardar a carta. Eu acho que não faz sentido, sabe? Ele talvez teria entregado ao Harry, não sei. Realmente não faz sentido a carta estar ali. Estela, Caco, se uma pessoa toma poção polissuco e faz umas brincadeiras com outra pessoa, se é que me entende, que resulta em uma gravidez, a criança vai ser filha de quem tomou a poção ou de quem ele se transformou. Cara, tá, vamos usar o termo correto. Fazer uma brincadeira não, porque tem criança que assiste aqui e pode acabar entendendo errado. Se uma pessoa tem relação com a outra e a engravida, transformada em outra pessoa com poção polissuco. Bom, o filho vai ser de quem engravidou de fato. A pessoa tá com poção polissuco, mas ela não se torna outra pessoa, é só a aparência dela. Só a aparência, os poderes, habilidades mágicas, o eu da pessoa não vai mudar, entendeu? Então o filho vai ser da pessoa que realmente fez o filho. João Humberto. Por que no livro Relíquias da Morte o trio menciona o nome de Voldemort dentro da casa número 12 do Largo Grimmauld várias vezes, mesmo depois do nome virar tabu e nada acontece? A casa estava protegida? Se sim, como Fred e George conseguem aparatar várias vezes dentro dela? Muito boa pergunta. Sim, a casa estava protegida com o feitiço Fidelius. Nada quebra o feitiço Fidelius. Nada, exatamente nada. Por isso que o feitiço tabu também não quebrava. O Fred e o George podiam aparatar dentro da casa porque essa proteção específica, isso não estava burlando proteção nenhuma. Eles estavam aparatando dentro da casa, de um cômodo pro outro, não de fora pra dentro da casa. Essa proteção de fora pra dentro da casa existe. Mas é aquela coisa, né? Eles não eram inimigos, eles sabiam onde era a casa. Então eles poderiam aparatar pra dentro da casa. Só quem era inimigo que não poderia. Kenobi, grande Kenobi. Fala, Caco, parabéns pelo sucesso. Seguidor muito antigo aqui. Muito obrigado, meu querido. Mas lá vai. Você acha que, de alguma forma, J.K. Rowling se arrependeu de ter feito o Trio de Ouro todos na mesma casa? Não acha que isso segregou a fanbase? Uma vez que eles não possuem nenhum amigo Slytherin, sou Slytherin. Cara, eu acho que se arrepender talvez não, porque eles funcionam muito bem na Grifinória, né? Mas eu acho que, assim, o fato de segregar, também acho que segregar não é tanta palavra, porque essa divisão gera identificação, né? A galera, tipo, pô, é legal, a galera se identifica com a casa, brinca, né? Tem as disputas, tipo, não, minha casa é mais legal, a minha é mais legal, tem os quizzes, os jogos, eu acho que isso gera identificação e é até mais legal. Bom, eu não acho que tenha se arrependido não, eu acho que não se arrependeu não. E claro, cria uma rivalidade, mas ok. Antônia Granger 555. Bom dia, boa tarde, boa noite. Lá vai a pergunta. Se Voldemort é a pessoa mais temida de todas, por que no terceiro filme ele não é o bicho-papão de ninguém? Pergunta incrível, pergunta genial. Vamos lá. No terceiro ano, a gente tá falando de crianças de 13 anos. São crianças que não viveram o período de terror do Voldemort. São crianças que nasceram na época em que Voldemort sofreu a sua queda. Eles, no máximo, ouviram sobre o período de terror ali, mas eles não vivenciaram aquilo. Então é muito plausível que nenhuma delas tinha medo a ponto do bicho-papão se transformar no Voldemort. Agora, se fosse anos anteriores de crianças que viveram essa fase, talvez seria mais plausível que se transformasse no Voldemort. A próxima pergunta é do Laigson Mesquita. Caco, existe algum outro poltergeist além do Pirraça? Ih, existe? Existe sim. Não tão famosos quanto Pirraça, mas existem alguns. Tem poltergeist que já apareceu em jornal, no filme Animais Fantásticos, se eu não me engano. Tem um poltergeist que assombrava uma casa de uma família trouxa. Tem o poltergeist do jogo Hogwarts Legacy, que agora eu esqueci o nome dele, mas tem mais além do Pirraça, sim. Theo Zupo perguntou: Oi, Caco, tudo bem? Sempre tive essa dúvida. Como era a aparência do Voldemort em 1981, antes dele sofrer sua primeira queda? A aparência do Voldemort, ele já tinha as feições meio estranhas, assim, ele já tinha o rosto meio fundo, a bochecha meio funda, os olhos avermelhados, a pele macilenta e pálida, sabe? Pelo abuso das artes das trevas, ele já não era mais aquele bonitão atraente, mas ainda era
assim, não parecia nem um pouco com o que ele se tornou depois. Júlia Tardim, olá Caco, tudo bem? Manda um beijo pra Catarina. Pode deixar, vou mandar. Eu queria saber se você recebe a carta de Hogwarts com 11 anos. Por exemplo, eu faço aniversário 28/8, então eu receberia com 10 anos dia 31/7 e entraria com 11, ou receberia com 11 e entraria em Hogwarts com 12. Beijão. A pessoa que completar 11 anos até o dia 1º de setembro recebe a carta de Hogwarts no ano em que ela vai completar 11 anos. Então você recebe a carta com 10 se você for completar 11 anos até o dia 1º de setembro, que é o dia do início do ano letivo de Hogwarts. A Hermione entrou um ano depois, ela é de 79, porque ela nasceu no dia 19 de setembro. Deixa eu confirmar se ela é de 79. Quer ver? Eu tenho quase certeza que sim. É isso mesmo. Hermione é de 79. Ela é de 79, mas ela entrou em 1991, que era o ano em que ela completava 12 anos, porque ela nasceu no dia 19 de setembro. Então, vai completar 11 anos até o dia 1º de setembro daquele ano letivo? Começa naquele ano. Passou disso, ano seguinte. Próxima pergunta é do Pottermania. A autora estabeleceu uma regra que a magia não pode trazer as pessoas mortas de volta à vida. Na época em que os pais do Harry morreram, se alguém tivesse um vira-tempo para voltar no tempo dentro do limite de 5 horas, essa pessoa poderia salvar os pais do Harry? Eu amo pergunta de viagem no tempo e a resposta é não. Por quê? A viagem do tempo do universo de Harry Potter se baseia no paradoxo de Bootstrap, que é uma estrutura de paradoxo temporal em que os acontecimentos só ocorreram daquele jeito porque já ocorreu uma viagem no tempo. Um exemplo disso é Prisioneiro de Azkaban. Quando o Harry volta no tempo, quem que conjura o patrono? Ele mesmo, entendeu? Por quê? Ele já tinha voltado no tempo e já tinha feito aquilo. É um ciclo, não tem início. Não tem início. Não tem, simplesmente não tem início. Acontece daquele jeito porque simplesmente sempre houve a viagem no tempo. Por isso que Criança Amaldiçoada não faz tanto sentido com as alterações de linha de tempo ali e tal. Mas, se alguém tivesse voltado no tempo ali pra salvar os pais do Harry, iria resultar em algo em que os pais do Harry foram mortos, de qualquer jeito. Porque eles morrem. Se eles morrem, eles sempre morrem. É a mesma coisa o Bicuço. O Bicuço não morreu. Ele não foi morto. Eu sei que tem gente que acha que ele foi morto. Já até falei isso no vídeo, coisas que você entendeu errado em Harry Potter. O Bicuço nunca foi morto, né? No livro, assim, o trio não vê o Bicuço sendo executado, eles ouvem o barulho do machado, só que o que acontece é que o Carrasco, ele bate o machado na cerca, que ele ficou irritado lá, ele bate o machado na cerca, e os gritos que eles ouvem de longe é os gritos de alegria do Hagrid que o Bicuço fugiu, não era choro, entendeu? Então, aí quando eles voltam no tempo e salvam o Bicuço, eles entendem, ah não, a gente já salvou, e aí eles salvam, e é sempre desse jeito, é esse ciclo, sempre desse jeito. Então, o Bicuço não morreu porque ele nunca morre, não porque voltaram no tempo ele foi salvo. O Harry conjura o patrono e salva a si mesmo porque ele já havia feito aquilo, porque já havia tido a viagem no tempo. É complicado de entender porque nosso cérebro sempre vai buscar dar um sentido lógico, é por isso que é um paradoxo temporal. O paradoxo é nada mais nada menos do que uma coisa que não tem como acontecer, é tipo um exemplo de paradoxo, além da viagem no tempo, um exemplo de figura de linguagem. Não tem a letra daquele poema que fala assim, é ferida que dói e não se sente, é dor que desatina sem doer? Não tem como doer e não sentir, porque é ferida que dói e não se sente. Se dói, tá sentindo. O paradoxo é exatamente isso. Então o nosso cérebro busca dar sentido, só que não vai adiantar a gente usar a linha de raciocínio lógica porque não se aplica, entendeu? A viagem no tempo de Harry Potter acontece dessa forma, as coisas acontecem daquele jeito porque já houve viagem no tempo. Se alguém tentou salvar os pais do Harry, falhou, porque eles morrem. Entendeu? Ah, Caco, mas acontece em Criança Amaldiçoada, eles voltam no tempo, eles salvam o Cedrico e aí... Por isso que caga todas as linhas do tempo, não é que é Nossa, é impossível. Mas caga tudo, fica tudo cagado, fica tudo desconcertado, entendeu? No universo de Harry Potter dos livros, é impossível. Em Criança Amaldiçoada não é impossível, tanto que eles fizeram. Mas cria-se outros paradoxos e as coisas ficam desandadas ali, por isso que Criança Amaldiçoada perde um pouco o sentido da coisa. Beleza, a próxima pergunta é de Luna Lovebad. Gostei do nome. Oi, Caco, tudo bem? Tudo bem, e você? Parabéns pela filha. Obrigado. Uma dúvida viajada na maionese. A ofidioglosia passa entre família. Se o Harry tivesse um filho antes que a Horcrux nele morresse, o filho seria ofidioglota? Se a Horcrux morresse depois, ele deixaria de ser? Pergunta muito legal e interessante, não é viajada não. Mas olha só, eu acho que o Harry, ele não passaria a ofidioglosia pro filho, porque aquilo não era parte dele, aquilo era algo que veio para ele no dia em que ele foi atacado e
parte da alma do Voldemort ali se impregnou nele. Eu acho que seria passado pro filho, seria a sua essência, a essência do Harry que seria passada pro filho. Tudo que é do Harry seria passado pro filho. Aquela parte da alma não fazia parte do Harry, não era parte do Harry, não era um talento dele, não era uma coisa dele, entendeu? Tanto que sim, depois que a Horcrux é destruída e o Voldemort morre, o Harry perde a Ophidioglosia, né? Aí criança amaldiçoada vem e volta com a Ophidioglosia, por quê? Pra que fazer sentido? Não precisa, né? Mas enfim, é uma pergunta interessante, Opa, vai cair a luz aqui. Cai não, luz, peraí. Enfim, mas você acha que passaria pro filho do Harry se a Horcrux não tivesse sido destruída? Me conta aqui. Alison, fã do Caco. Obrigado, meu querido. Olá. No terceiro filme, tempo 1h44:21, aparece um patrono de servo entre os dois Harrys, do presente e futuro. O patrono seria do Snape? Lembro que a Hermione fala que foi ele quem viu o patrono gigante do Harry. Só vi os filmes, estou pensando em ler os livros. Beijos, gosto muito de você. Alison, meu querido. Não é do Snape, não. Era o patrono do próprio Harry. Foi o que eu expliquei na questão passada. O Harry volta no tempo e ele que conjura o patrono e salva a si mesmo. Ele acha que era o pai dele, porque tinha a forma animago do pai dele, mas não era o pai dele, era ele mesmo. O patrono do Snape é diferente, é uma corça, não é um cervo. A corça é a fêmea do cervo, né? Mas o cervo tem a galhada. Grande abraço pra você, meu querido. Lorde das Trevas perguntou: Fala, Caco, beleza? Beleza, e você? Minha dúvida é, se um bruxo ofidioglota ofender outro em língua de cobra, isso pode ser considerado uma ofidiogrosseria? Oh, meu Deus do céu. Isso pode ser considerado uma ofidiogrosseria? Brincadeira, Caco. Apenas passei pra falar que teu canal é top e não perca um vídeo. Abraço. Ô, meu querido, não era pergunta, era só uma piadoca. Só uma piadoca pra engrandecer, deixar o vídeo aqui mais descontraído. É uma ofidiogrosseria. Gostei, é uma ofidiogrosseria. Quem diria que Lorde das Trevas é piadista assim, né? Paulo Rodrigues perguntou: Fala, cara. Show. E você? O efeito do Avada Kedavra pode ser compartilhado no intuito de diminuir o mesmo ou neutralizar a letalidade? Tipo, no momento em que a vítima recebe a maldição, se ela agarra outras duas pessoas e essas fazem o mesmo com outras, é possível sobreviver? Abraço. Cara, eu não vou falar que não é possível, porque não se tem comprovação, não se tem testes disso, mas eu acho muito difícil. Eu acho que a pessoa morre mesmo e acabou, não vai como eletricidade, não. Acho que a pessoa vai morrer segurando as outras assim e não vai acontecer nada. Nada com as outras, né? Com a pessoa que recebeu a Avada vai morrer mesmo. A próxima pergunta é do Fenir. Olá, Caco. Um trouxa pode ser transformado num lobisomem? Gosto muito do seu canal, abraço. Meu querido, pergunta muito legal. No livro Animais Fantásticos e Onde Habitam, este pequenininho aqui vermelhinho, tem uma parte que dá a entender que trouxas podem, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Os lobisomens passam a maior parte do tempo sob a forma humana, seja a de bruxo ou a de trouxa. Aí a gente pressupõe o quê? Que é possível, porque, né, tá ali, seja de bruxo ou de trouxa, mas é lobisomem. Só que aí, num texto, quer ver? Vou até pegar o texto aqui também pra gente não... Pra não ter confusão aqui, mano. Pra não ter confusão, vamos pegar o texto aqui. Peraí. Werewolves. Texto escrito pela J.K. Rowling. Aqui, no final do século XIX, a grande autoridade inglesa em lobisomens, professor Marlowe Farfang, realizou o primeiro estudo abrangente sobre seus hábitos. Ele descobriu que quase todos aqueles que conseguiu estudar e interrogar haviam sido bruxos antes de serem mordidos. Ele também aprendeu com lobisomens que trouxas têm um gosto diferente do gosto dos bruxos e são muito mais propensos a morrer devido aos ferimentos enquanto bruxos e bruxas sobrevivem para se tornarem lobisomens. Ou seja, dá a entender que os bruxos são os que viram lobisomem e os trouxas morrem, a maioria morre. Se não falou que todos morrem, então pode ser que exista algum trouxa que foi infectado e que sobreviveu. Mas só que para sobreviver é uma coisa muito rara, porque o próprio bruxo que é mordido por um lobisomem, para sobreviver, ele precisa ser atendido e tratado com muita rapidez. É preciso colocar uma mistura de dítano com pó de prata na ferida para que ela seja cicatrizada. Aí a pessoa não vai ser curada, ela vai ficar com licantropia, ela vai se transformar em lobisomem, mas se não fizer isso, a pessoa morre, o bruxo ou o trouxa. Então imagina, dítano e o pó de prata é uma coisa ali usada por bruxos. Trouxas não têm esse conhecimento. Então é muito difícil um trouxa sobreviver ao ataque de um lobisomem, mas não é impossível. Pelo que fala ali em Animais Fantásticos Onde Habitam, tem trouxa que é lobisomem e pelo que fala no texto, embora seja muito difícil, pode rolar. Nerd anormal. Fala nerd anormal, beleza? Fala, Caco. Se um trouxa se casar com um bruxo, ele consegue um emprego no mundo bruxo, como trabalhar em uma loja ou algo do tipo? Abraços. Pergunta muito legal, cara. Bom, se for um negócio de família, não tem por que não, né? É um negócio de família, o cara é casado com uma bruxa lá, ela tem uma lojinha no Beco Diagonal. Pô, por que não pode trabalhar lá? O cara mora junto, vive junto, eu acho que não tem problema. Claro que ele ia ter que aprender um bocado ali sobre bruxos, né? E não ia poder sair contando por aí. Mas acho que dá pra ser de boa. Depende do emprego, é uma coisa bem limitada.
matada ali, né? Claro que se for um trabalho que depende de magia, aí não tem como. Paulo André Araújo, olha ele de novo aí. Oi, Caco, tudo bem? Tudo bem, e você? Se a varinha muda de lealdade quando alguém é desarmado, isso também se aplica em duelos e treinamentos? Se for assim, o Harry tá cheio de varinhas leais por aí, pois ele tá sempre usando Expelliarmus, até a varinha do Rabicho seria leal a ele. Não, cara, depende muito do contexto, né? Só desarmar num duelo, num treinamento ali, não quer dizer que a varinha vai se tornar leal. Tem todo um contexto ali, a varinha escolhe o bruxo. Não é só desarmar que ela vai se tornar leal, ela tem que escolher. Davi Alasmar, oi Caco, tudo bem? Suponho que a varinha das varinhas realmente pertencesse ao Snape quando Voldemort foi ter a posse dela. Ele foi matá-lo, mas quem finalizou foi a Nagini, que é uma Maledictus. Será que a varinha teria a chance de ter passado a posse para Nagini em vez de Voldemort? Pergunta muito legal também, muito interessante, mas eu acredito que não, porque é aquela história da varinha escolher, né? A Nagini, por mais que ela já tinha sido uma humana, sobrou pouquíssima humanidade nela, né, naquele tempo. Ela já estava há muito tempo transformada em serpente, em fera, então acredito que não passaria. Draicon, Caco, tudo bem? Tudo bem, e você? Me ajuda. Tô batendo a cabeça com isso há um mês. Abortos são trouxas, filhos de bruxos. Ok. Trouxas não conseguem ver fantasmas. Assim, o Filch nunca viu os fantasmas de Hogwarts, nem os Dementadores, e os avistamentos por trouxas podem ser poltergeists. Cara, abortos conseguem ver fantasmas. Sim. Abortos têm uma certa aura de magia. Eles conseguem ver fantasmas, algumas criaturas como Dementadores. Então isso não se aplica. Isso se aplica só a trouxas mesmo, tá? Caio Riz. Fala, Caco, suave? Suave você. A cobra que o Malfoy criou no segundo livro conseguiria bloquear uma maldição da morte? Teria como conjurar algo maior? Assim os bruxos teriam uma forma de se defender da maldição? Abraços corvinos. Cara, eu acho que não teria como bloquear a maldição da morte. Bom, talvez, né, se a cobra fosse lançada bem na direção da maldição da morte e pegasse na cobra, talvez, não sei, não posso garantir que não, mas eu acho muito difícil. Entra aquela história que eu falei, precisa ser muito rápido. WJTB, olá Caco, bom dia, tarde, noite, tudo bem? Tudo de bom pra família, obrigado pra você também. Comecei a ver seus vídeos agora e estou amando, excelente trabalho, continue por favor. Ele deve ser inscrito agora há um ano já, porque faz um ano que essas perguntas foram mandadas. Minha pergunta é, por um milagre, um obscuro sobreviver e criar um Horcrux, o obscurial seria imortal? O bruxo poderia aprender a controlar? Cara, que pergunta difícil, né? Assim, não tem milagre que faça um obscurial sobreviver tanto tempo. Não tem. Principalmente a ponto de fazer um Horcrux. Não sei se seria possível, cara. Não sei. Mas assim, imortal não dá pra ser, né? Porque a gente já viu que nada, nem ninguém pode ser imortal. A morte não pode ser burlada. E quando tentam fazer isso, as consequências são muito altas. O preço é muito alto. Então acho que por essa base eu afirmo com certeza que não seria imortal. Ciane Germano. Parabéns pela família linda. Muito obrigado. Minha dúvida é sobre o mapa do Maroto. Ele reaparece em Criança Amaldiçoada e como é canônico podemos levar em consideração. Mas se o mapa foi feito pelos Marotos e todos morrem, não era pra ele sumir ou tem alguma magia de sangue? Feliz Dia dos Pais. Muito obrigado. Existem magias que são finalizadas sim quando um conjurador morre, mas existem magias que perduram. Então não é porque eles morreram que o mapa vai deixar de funcionar, beleza? Gabriel Fritz. E aí, Caco, beleza? Beleza, e você? Estive pensando, como todas as pessoas do mundo bruxo sabem que o Harry ficou com uma cicatriz de raio, sendo que os únicos que viram foi Dumbledore, McGonagall e Hagrid. Você acha que o Hagrid foi boca de sacola? Ah, eu amo esse termo. Você acha que o Hagrid foi boca de sacola? Não, eu acho que, cara, a história do Harry não tem como, né? Se tornou uma lenda, né? Então se espalhou, de alguma forma se espalhou. Ele sobreviveu. E aí, tipo assim, fala, como sobreviveu? Pô, ele sobreviveu com um arranhão na testa. Pô, se espalha, entendeu? Se espalha, não tem como. Agora, talvez o Hagrid que tenha falado sobre a cicatriz, não sei. Boca de sacola foi boa. Rafael Souza, boa noite, Caco. Tudo certo por aí? Tudo bem, e você? Alguns dias atrás, vi que respondeu para uma inscrita que os fantasmas só podem ir em morte aonde foram em vida. Mas assim, eu vi que a Murta já apareceu no lago bem no fundo. Oh, essa pergunta já foi. Pô, vamos ter que tirar. Vamos ter que tirar. Sinto muito. Tamo com crédito. Evandro perguntou, e aí, Cacaço, beleza? Beleza, e você? Sabe-se que Lilian e Thiago desafiaram Voldemort 3 vezes. Sabe-se quais foram essas? E o mandato de Hermione vai até quando? Meu amigo, sim, eles enfrentaram o Voldemort 3 vezes. Uma das vezes foi quando o Voldemort tentou recrutá-los como Comensais da Morte, mas fora as outras duas não se sabe. Até quando vai o mandato da Hermione? Bom, a gente não sabe quando exatamente ela foi eleita, mas o mandato de Ministro da Magia dura 7 anos. E ela tem possibilidade de ser reeleita, então vamos ver, nós estamos em 2025, em 2019 ela já era ministra, não é? Que é quando se passa Criança Amaldiçoada, 17 ano 4.
2017, Alvo Severo ano 1, ano 2, 2018, ano 3, 2019. E ela tem tempo ainda, hein, mano? Tem tempo ainda. Vamos supor que ela foi eleita em 2019, ela poderia ficar... Ano que vem, acabaria o mandato dela, ó. Ano de eleição, ano que vem. E aí, se ela reeleger mais 7 anos, ela pode ficar até 2033. Então tem tempo de Hermione como ministra aí. Fala, Zeus. Quer sair, filho? Peraí, deixa eu abrir... Peraí, Zeus. Deixa eu abrir a porta. Zeuzinho tá operado, tá bem. Inclusive, obrigado a todo mundo que ajudou na rifa aí, viu? O sorteio já rolou, tá lá no meu Instagram. Quem não viu, pode ir lá ver. Quem ganhou foi o Igor Bessa. Muito obrigado a todos que ajudaram. O Zeus tá se recuperando bem, vai continuar as sessões de quimioterapia até completar 8 sessões. E ele tava aqui deitadinho do meu lado, que eu tenho que ficar vigiando ele, porque ele é ligeiro. Ele tá com 3 dias de cirurgia e já quer pular no sofá, sabe? Ele acha que tá tudo bem. Enfim, então a Hermione pode ser aí ministra até 2033, se ela foi eleita em 2019 e se reeleger no ano que vem. Próxima pergunta é do Von SLS. Oi, Caco. Tom Riddle descende dos Gaunt. Correto. Que são descendentes dos Peverell. Correto. Que por sua vez descendem de Slytherin. Não. Mas o Harry também descende de um Peverell. Logo, o Harry é descendente de Slytherin? Se sim, porque ele não é o verdadeiro descendente de Slytherin e sim o Voldemort. Porque a gente tem uma pequena confusão aqui da sua parte, meu querido. É o seguinte, o Harry e o Voldemort são parentes porque eles descendem dos Peverell. Porém, a linha que descende de Slytherin é só a linha do Voldemort, porque os Peverell não descendem do Slytherin. O que acontece é que um descendente dos Peverell da parte do Cadmus se casou com um descendente do Slytherin. Então, as famílias se juntaram. Um descendente de Slytherin, um descendente do Cadmus Peverell. Se casaram e deram origem à linhagem que chegou lá no Voldemort. O Harry vem da linhagem do Ignotus Peverell, que não tem nada a ver. Ninguém da linhagem do Ignotus Peverell se envolveu com alguém da linhagem de Slytherin. Pelo contrário, a Yolande Peverell se casou com um Potter. E aí deu origem à linhagem até chegar no Harry, entendeu? São linhagens distintas. O Harry não tem parentesco com Slytherin. Ele tem parentesco com o Ignotus e com o Cadmus de forma distante e com o próprio Voldemort. Mas com o Slytherin não, entendeu? Porque o Cadmus não descende do Slytherin. Os descendentes do Cadmus que sim descendem do Slytherin. Valeu? Os descendentes diretos. Bora! É tipo aquele teu primo que é rico, tá ligado? Que veio de outra família. Que, nossa, ele é irmão do avô, da bisavó, do tio, do cunhado, do irmão, do primo, do parente. Então, é tipo isso. Próxima pergunta é do Pedro Dias. Fala, Caco, beleza? Beleza, e você? Uma dúvida que eu tive recentemente era se Lilian sabia o que estava fazendo quando ela se sacrificou pelo Harry. Tipo, em relação à magia de proteção ao Harry. Cara, muito maneira a pergunta. Assim, eu acredito que a Lilian, ela era uma bruxa muito inteligente, uma bruxa talentosa, né? Eu acredito que ela pudesse conhecer, sim, a magia e talvez tenha feito sim de forma intencional, dar a sua vida para proteger o Harry. Ou talvez ela conhecesse a magia, mas não imaginasse que o seu ato protegeria o Harry da forma que protegeu. Mas sabendo como a Lilian era muito esperta, muito inteligente e talentosa e tinha um grande poder assim, eu acredito que ela tenha feito de forma intencional. Porque, assim, o sacrifício ele tem que ser feito de forma intencional, a pessoa tendo a opção de sobreviver. É a pessoa escolher morrer tendo a chance de ficar viva. Então, assim, é intencional o sacrifício, sabe? O ato de se sacrificar. Agora, se ela sabia que isso ia gerar essa proteção, aí eu não sei, não tenho certeza, mas eu acredito que sim. A Kira perguntou: qual a repercussão da Batalha de Hogwarts durante a guerra? Li novamente o livro 7 e fala que tinha somente a Ordem, a Armada e os alunos na primeira parte. E na segunda, alguns aldeões de Hogsmeade. Cadê os outros aurores, pais dos alunos, outros bruxos, etc? Até o Percy ficou sabendo da guerra. Cara, então, o Ministério da Magia tava tomado, né? Então, muitos ali... E outra, galera, vocês têm que entender uma coisa. Vocês têm que entender uma coisa muito simples. Não é todo mundo que vai à luta. Não é todo mundo que vai à luta. Alguns pais simplesmente não iam lutar. Não iam lá, vamos lá pra Hogwarts lutar, nossos filhos estão lá. Alguns, com certeza, como pai, eu digo, ficariam desesperados, iriam até lá. Sim, mas não é todo mundo que vai à luta, não. Tá numa situação assim, não é todo mundo que vai à luta. Inclusive é bem real pessoas que fingem que não está acontecendo nada porque aquilo não as afeta, sabe? Então, assim, juntou os aldeões ali, juntou alunos e tal, mas aurores, funcionários do ministério, o ministério era tomado pelo Voldemort, então nem faz tanto sentido ter alguns ali, né? Sem contar que a mídia estava completamente manipulada, né? Completamente manipulada. Então a resistência contra o Voldemort não era numerosa, não era tão numerosa quanto as pessoas que estavam ao lado do Voldemort. Matheus Alves, saudações sonserinas a você, Caco. Fala, meu amigo sonserino. Poderia explicar como aconteceu a morte de Alastor Moody? Quem o matou? Um abraço, gosto muito do canal. Um grande abraço pra você. Cara, o Alastor Moody simplesmente recebeu uma maldição da morte do próprio Voldemort durante a Batalha dos Sete Potter.
enquanto eles transportavam ali os Harrys falsificados, né? O Mundungo tava na vassoura com o Moody, ele se assustou quando viu o Voldemort indo na direção dele, e aí o Voldemort lança uma Avada Kedavra no Moody e ele morre. Mari mandou a seguinte pergunta: Caco, tudo bem? Tudo bem, e você? Você acha que existiu uma falha no plano do Dumbledore e Snape? Como o Snape iria contar a verdade pro Harry? Foi sorte o Harry o ver morrer. Não acho que ele acreditaria nas memórias do Snape sem ser pela morte dele. Cara, foi sorte o Harry estar ali, sim. Foi um acaso muito grande. Mas assim, eu acho que o Snape iria se provar pro Harry. Ele iria, de alguma forma, se provar. Entende? Ele iria falar coisas que não teria como saber sem estar do lado do Dumbledore, sem, sei lá. Ele mesmo tiraria as lembranças e mostraria pro Harry, sabe? Não sei. Mas ele iria se fazer provar. Não digo que é um furo do plano deles, mas é um plano arriscado. Era arriscado. O Harry poderia sim mostrar resistência, mas era arriscado. E nós chegamos na última pergunta. Eu nem acredito. Eu já estou... A minha garganta dói. Mano, foram mais de 100 perguntas, porque teve gente que perguntou mais de uma coisa, né? E a gente ainda tirou duas que estavam se repetindo aqui. Fala, Caco, beleza? Quem perguntou foi o Elton Ribeiro. Fala, Caco, beleza? Li os livros pela segunda vez e eu concluí que o Harry é apenas um bruxo mediano. Nada de excepcional. Muito corajoso, é claro, muito impulsivo, porém talento e inteligência bem medianos. Você que já tem muito mais aprofundamento na história, concorda? Cara, eu concordo que o Harry é mediano sim, mas isso não é um demérito pra ele. Ele é mediano em alguns aspectos e em outros aspectos ele é muito talentoso. Ele tem um talento muito grande para a defesa contra as artes das trevas, tem uma aptidão muito grande para essa área. Ele tem um poder que é um poder desvalorizado, que é, assim, as pessoas acham que é uma coisa que não vale nada, que é a capacidade de amar do Harry, a capacidade, a nobreza dele, a capacidade de se sacrificar pelos outros, a capacidade dele de não matar, ele se recusava a matar, mesmo em lutas que dependiam, que a vida dele dependia disso, ele se recusava a matar, porque ele não queria se igualar ao Voldemort. Isso é a grandeza do Harry. Aceitar a morte como ele aceitou, aceitar o sacrifício como ele aceitou, isso é a grandeza do Harry. Esse é o grande poder do Harry. Claro, comparado o Harry ao Dumbledore em talentos de magia, o Dumbledore era 1000 vezes superior. A Hermione era muito mais inteligente que o Harry, mas o Harry tem a inteligência dele. Eu gosto de dizer que o trio, eles se complementam de uma forma muito única, sabe? A Hermione, por mais inteligente que ela seja, ela é mediana em algumas categorias também. O Ron, a mesma coisa. Ele tem bravura, ele tem coragem, ele conhece muita coisa do mundo bruxo, mas em outros aspectos ele é mediano. Se a gente compara o Harry com o Voldemort em poder, se tratando de poder como o Voldemort valorizava, sim, o Harry é mediano diante dele. Mas se tratando do poder que o Harry carrega diante de um poder que o Voldemort não tem a capacidade de compreender, o Voldemort era uma criancinha de pré-escola do lado do Harry, cara. Entendeu? Então, assim, é muito relativo. É muito relativo. O Harry carrega um poder que é subestimado. Ele carrega um poder que não é valorizado, que as pessoas acham que o poder é aquele que luta e que vence, é aquele que as pessoas têm medo, é aquele que mata, que ataca, que tem o feitiço que dá maior dano no outro. Não é isso, não é isso. O poder definitivamente não é esse. O poder que Harry Potter ensina não é esse. Então é isso, a gente fecha este Papo Furado com essa pergunta muito legal. Muito obrigado a você que mandou as suas dúvidas. Eu sei que as perguntas demoram a aparecer aqui, mas é que realmente tem muita pergunta e eu tô fazendo especiais do Papo Furado, assim, com 100 perguntas, pra tentar colocar muita pergunta, assim, e também porque é muito legal fazer esse especial. Eu acho que fica um papo grandão, maneiro, sabe? Eu gosto porque me faz explorar o meu conhecimento de Harry Potter. Vocês veem que a maioria das perguntas estão aqui, eu tô respondendo aqui, ó, com o meu conhecimento. Uma coisa ou outra eu dou uma pesquisada, mas eu vou respondendo com o meu conhecimento e coisas que eu já sei de Harry Potter que eu tenho aqui armazenado. Posso cometer alguns erros? Posso, com certeza. Assim, nunca disse que não erro, nunca disse que o que eu estou falando aqui é regra. Claro que muito aqui vem de interpretação, né, sobre a história e entendimento sobre a história. Claro que às vezes as pessoas podem ter outro entendimento, mas eu gosto desses papos furados grandões porque eles me fazem pensar muito e exercitar o meu conhecimento de Harry Potter. Então, obrigado pelas suas perguntas. Esse vídeo está gigantesco. Eu espero que vocês tenham curtido. A gente se vê no próximo episódio e até lá, mal feito feito.